E aí, meus senhores? Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Seguinte, livezinha atrasada para variar um pouco, mas estamos aí. Live sobre lipedema hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre o que pode ajudar, o que não ajuda, qual a diferença por linfedema. E na prática clínica aqui em consultório, o que a gente faz para lipedema, né? O que a gente consegue ajudar a mulherada aí no lipedema, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. O tema foi escolhido aí por um seguidor, né? Foi escolhido pelo Miguel. Que foi a pessoa que mais colaborou aí com a nossa live ontem, né? Então quem mais colabora com a live pode escolher o tema da próxima live. Então seja todo mundo bem-vindo, né? Estamos aí com o Gatão aqui junto, participando da nossa live até o momento dele querer sair. E vamos conversar sobre lipedema hoje. Mulherada aí que tem situações de lipedema ou que às vezes não sabe que é lipedema. Até muito pouco tempo, eu lembro ainda, eu tinha muito problema com o médico com relação a isso, porque os médicos não sabiam o que era lipedema, né? Era uma coisa bem comum, assim, o médico não tinha a menor ideia do que era lipedema. E agora, né, já é muito falada, né, a situação do lipedema. Vou falar para vocês que faz muito tempo que a gente trata lipedema em consultório, principalmente nutricionistas, né? Médicos começaram agora, sei lá, 4, 5 anos, né, a lidar com lipedema. Tá bom? Miguel, boa noite. Tá aí, ó, o Miguel. Esse aqui eu vou fixar até o Miguel. É o rapaz que mais ajudou na live ontem, né? Ele e o Fernando sempre. E aí eles trocaram figurinha lá e o Miguel acabou escolhendo o tema da live de hoje. A pessoa que mais colabora com a nossa live. Nós temos uma pequena meta, tá aqui, né? Nossa metinha. Meta de $10 por dia, o que é bem pouco, né? Visto a qualidade do conteúdo que eu trago para vocês. A pessoa que mais ajuda aí a gente a bater nossa meta financeira diária pode escolher o tema do próximo dia. E esse tema foi escolhido pelo Miguel, tá bom? Então é isso, vamos conversar aí principalmente da mulherada, esse assunto, né? É uma doença super rara em homens, muito mais persistente e mais vista em mulheres, porque questões de estrogênio, questões hormonais sexuais, né? É tipicamente uma doença feminina, muito raro um homem com lipedema, geralmente são homens o estrogênio muito alto, em síndrome metabólica durante muito tempo, obesos, né? Aí sim a gente tem uma prevalência ali de estrogênio, e aí pode ter, né? Pode existir um caso de lipedema. Motivo de ter agendado a minha consulta, olha aí, é isso aí, cara. Boa noite, Ergina, como é que você tá? É verdade, né? É verdade, tá aí. Então já começou, né? Eu atendo bastante paciente relacionado a lipedema nos últimos tempos, porque até pouco tempo vou falar para vocês, até uns 4 anos atrás, 4 anos atrás, a gente que falava para a mulherada, pô, será que você não tem lipedema? Porque não era uma doença conhecida, né, pelos médicos. Eles diziam, é gordura localizada. Existe uma diferença muito grande, né, entre lipedema, linfedema, celulite bacteriana, celulite infecciosa, celulite estética, todas essas alterações de pele relacionadas a questões vasculares, acúmulo de gordura, elas têm diferenças entre elas, né? E quando a gente fala de lipedema, a gente tem basicamente uma questão estrogênica, né? Basicamente uma alteração estrogênica onde a gordura, né? A gordura tem uma relação muito próxima com o estrogênio e essa mulher tem, às vezes, estrona muito alta, o estradiol mesmo muito alto, mas geralmente estrona muito elevada. São questões que a gente chama de predominância estrogênica, né? Então, o estrogênio sempre muito mais alto que a progesterona, uma descorrelação, né? E aí, a gordura tem uma afinidade muito grande com a estrona e com o estradiol, e essa gordura ela passa a inflamar. Logicamente que existem ali questões que pioram, né? Pioram o aspecto, a dor, a sintomatologia do lipedema, que é também a obesidade, o excesso de permeabilidade vascular, né, a perda, né, de função vascular, a perda de hidratação vascular. E a gente tem vários outros pormenores, né, relacionados ao lipedema, né, mas que pioram a situação. E às vezes a mulher não está tratando, às vezes a mulher só emagrece. E só emagrecer, vou ser bem sincero, não resolve. Ajuda, mas não resolve, né? Obrigado, Miguel. Obrigado, ó, já começamos aí, ó. Não esqueçam de seguir, né? Porque quando vocês seguem o criador de conteúdo, aí vocês acabam recebendo notificações das próximas lives. Para quem não me conhece, quem está chegando agora nunca me viu, eu sou profissional da saúde, não sou influencer, nada do gênero, né? Acabo criando conteúdo porque sou um agente da saúde, né? Então eu tenho 6 faculdades, 6 graduações, sendo 5 delas na saúde. Estética e cosmética, terapias integrativas e complementares, nutrição, bacharel em farmácia, biomedicina,
E eu tenho bastante know-how aí, várias especializações, livros e por aí vai, na área da saúde. E eu venho todo dia conversar, já faz 26 semanas, né? Que eu já venho conversar quase todos os dias aqui com vocês sobre saúde. Eu venho trazer um pouco da vivência do consultório para vocês de forma prática, né? Então, logicamente, que muitos de vocês acabam se tornando pacientes meus, como é o caso do Miguel, como é o caso da esposa do Miguel, como é o caso da Edna, e daqui a pouco vai aparecendo alguns pacientes aí. Mas em troca disso, em troca de vocês me seguirem, de vocês apoiarem, de vocês estarem aqui, eu peço que me sigam, né? E eu ajudo vocês, né? É uma troca, né? Vocês me seguem, me apoiam e eu ajudo vocês. E tento dar respostas aqui para as dúvidas de vocês, tá bom? Acabei de falar, Ana Clara, minha formação são 6 formações total. Fora da área de saúde, sou formado em marketing, e na área de saúde, terapias integrativas e complementares, estética e cosmética, bacharel em farmácia, nutrição e biomedicina. São essas, na área da saúde, essas 5 daí. Então, baseado na nutrição, na suplementação e fitoterapia, eu venho trazer um pouco da vivência com o trato de lipedema aqui para vocês. Não vou dizer que é um monte, né? Não vou dizer que tem um monte de mulheres com lipedema, até porque o lipedema era subdiagnosticado até pouco tempo, e agora ele é hiperdiagnosticado, porque muitos casos não são lipedema, né? Muitos casos são celulite bacteriana, celulite, aquela celulite estética, que não é celulite, né? Que é o furinho, a casca de laranja, né? Que a gente chama de celulite, mas não é bem celulite. E linfedema, muito linfedema também por questões vasculares, né? Então isso acontece bastante. Tem muita mulher que não tem lipedema. O lipedema, por si só, né? O lipedema, na medicina, o que o médico fala? Né? Os médicos mais estudiosos da situação da patologia, o que eles mais falam? Que o lipedema tem que doer. Eu discordo um pouco, porque você vai pegar um lipedema nível 1, grau 1 ali, ele geralmente não dói, né? O aspecto já é típico de lipedema, né? Mas boa parte dos médicos aí que estão, né, com bem mais afinco estudando o lipedema do que eu, eles garantem, né, e afirmam que o lipedema precisa doer para ser lipedema. Quem sou eu para discordar? Mas, né, deles eu não vou bater de frente com eles, que eles estudam mais o caso do que eu. Só que na prática clínica, né, que é o que a gente vê em consultório, realmente não é bem assim que funciona, né? É isso aí, tipo o que a Mônica falou. O que acontece, Mônica, aqui tem muito diagnóstico errado, né, do lipedema. Então, a gente, às vezes, não é lipedema. Às vezes é acúmulo de gordura mesmo. Às vezes não é uma questão relacionada ali ao estradiol, como é, né, no lipedema mesmo. O lipedema ele tem uma ligação muito grande com carga genética, com hereditariedade. Então, geralmente, a mãe tem, né, ou a irmã tem, ou a tia tem, tá? Fabrícia, obrigado, tamo junto. Então é isso, galera. Já expliquei quem eu sou. Se alguém mais quiser saber, pergunta aí, estamos aí. Temos uma metinha de apoio aqui temos uma meta de apoio financeira da live, que é pouquinha coisa, $10 por dia, só para ajudar a pagar esse custo todo aqui, que tem iluminação profissional, câmera profissional, caralho, né? Então, só para ajudar a pagar o custo, a gente tem aí uma pequena ajuda de custo, né? Fiquem à vontade para presentear, mas principalmente eu peço que me sigam. O mais importante para mim é que vocês me sigam para receber notificações das lives, porque as nossas lives são bem grandes aqui. Elas têm 15, 20, 25 mil pessoas, né? No momento a gente está com 550 pessoas ao mesmo tempo aqui, o que é bastante gente. E fiquem à vontade, né? Para quem não conhece, fiquem à vontade aí para meter bala no chat, né? Podem fazer as perguntas. Daqui a pouco vira uma loucura isso aqui. São cerca de 1.000 a 2.000 perguntas por dia. Eu não consigo responder todas. Tá? Então quem pergunta antes, né, consequentemente eu respondo e depois vai indo, né? Tá bom? Vamos ver aqui, preciso da sua ajuda. Eu tenho, mas não sinto dor, né? Conforme a gente conversou agora, né, Mônica? Às vezes não é, mas boa parte é assim, é um nível mais baixo, né? Apesar de alguns médicos discordarem de mim, né, dizer que todo lipedema tem dor, eu discordo um pouco porque a gente vê casos onde não existe muita dor, principalmente mulheres treinadas, mulheres que fazem musculação, mulheres que cuidam da questão inflamatória e vascular, tá? Pablo, como é que você tá, velho? Pablo é um dos primeiros que começou nas minhas lives 6 meses atrás aqui. O Pablo tá com a gente 6 meses, eu acho. O Pablo é um dos primeiros que pousou aqui, que me apoia desde o começo das lives. Desde o começo o Pablo tá aqui. Conheço algumas fêmeas que têm esse problema. Resumidamente, tem cura? Não, não tem cura. Tem controle, né? Tem controle de sintomatologia, tem controle de inflamação, tem melhora vascular, mas não tem cura, tá? Não tem cura. Tá bom, Fabri? Vamos lá. Ângelo me diagnosticou com lipedema grau 1 e o meu não dói. Exatamente. Então, assim, existe essa divergência, né, Marcele? Entre
entre o pessoal da saúde. Alguns afirmam que, até bem estudiosos na área, afirmam que precisa sentir dor e outros não, né? Eu já sou do que também vê no consultório isso, que não precisa sentir dor para ser lipedema. Mas tem alguns que afirmam categoricamente que não, que só é lipedema quando sente dor. Eu discordo um pouco, visto o emaranhado de sintomas, né? E também o emaranhado de análise clínica que comprova, né, que tem uma ligação ali com o excesso de estrogênio. Por isso, né, quando vocês perguntam assim, Vinícius, mas homem não tem lipedema? Não é que não tem, é que é muito raro. Vocês não veem acontecer porque é extremamente raro. Porque ele necessita de algumas questões típicas femininas, né? Precisa de um estradiol muito elevado, né? Estradiol 400, 500, né? Uma descorrelação com a progesterona muito grande. E o homem não. O homem ele tem uma predominância de testosterona com estradiol muito mais baixo. Ao contrário da mulher. Então, por isso que no homem não ocorre. Mesmo um homem em síndrome metabólica, ele não vai chegar em 400, 500 de estradiol. E aí a estrona vai ser muito mais baixa, né? Tem, mas é muito raro, né, Miguel? Então, assim, um homem com testosterona de 100 e 250, 300 estradiol, ele está mais propenso a ter. Mas ainda assim é muito, muito, muito raro o lipedema em homem. É uma coisa que quase não existe, são pouquíssimos os casos. Na mulher é pelo contrário, né? A mulher tem ali 20, 30, 40, 50 de testosterona e a mulher com predominância estrogênica tem a progesterona muito reduzida, o estradiol e a estrona muito elevados. Então ela vai bater um estradiol muitas vezes de 400, 500 o tempo todo. Isso faz parte não é isso que causa, pelo amor de Deus, né? Não é isso que causa o lipedema, mas isso faz parte da doença, faz parte do emaranhado de condições que geram o lipedema, a patologia, tá bom? Então não é só isso, é questão genética, é o estrogênio, é inflamação crônica. Inclusive, lembra sempre que eu falo aqui para vocês que eu venho vender meu peixe? Eu venho vender meu peixe, que eu venho vender consultoria, lógico, né, que eu vivo disso. E tem o meu livro aqui, esse e-book, esse protocolo anti-inflamatório, ele foi feito pensado nisso. O protocolo anti-inflamatório cai muito bem com a live de hoje, inclusive. Esse protocolo de R$ 29,90 aqui, que está aqui em cima, que está no link da minha bio, é um protocolo para questões de adenomiose, endometriose, lipedema. Eu sempre falo isso aqui. Por que ele é um protocolo para lipedema? Porque uma das questões que geram o lipedema, que gera a patologia, é exatamente a inflamação crônica de baixo grau. A gente está falando ali de liberação de interleucina 6, NF-kappa-beta, TNF-alfa, né? A gente está falando de algumas modulações inflamatórias que acontecem no corpo, crônicas, de baixo grau, que estão sempre ali inflamadas, né? Quando o médico de vocês pede ali VHS, PCR, ele quer ver isso daí, né? Principalmente ele quer ver isso daí, questões inflamatórias, tá? E aí, quando você tem essas vias ativadas, né, principalmente por questões intestinais, má alimentação, estresse demasiado e por aí vai, você tem uma piora no quadro de lipedema, tá? Por isso eu fiz o livrinho, esse livro aqui, ele tem dieta, suplementação e fitoterapia direcionada à melhora da endometriose, adenomiose, lipedema, tudo que tem uma relação com inflamação crônica de baixo grau. Tá? Por isso, quando vocês veem alguém falando, esse negócio de inflamação não existe. Não, o negócio de inflamação existe e ele é fruto de vários mecanismos no nosso corpo. Você necessita da inflamação, você só não necessita da inflamação crônica de baixo grau, né? Tá? Então são coisas diferentes. Jeff, obrigado, meu velho. Jeff também tá sempre aqui, né? Jeff tá há meses com a gente também. Tem um pessoalzinho aqui que vocês vão ver, para quem tá chegando agora, que é um pessoal das antigas já, que já tá aí há 3, 4, 5, 6 meses, né? Então já são mais ligados aqui na nossa live. Vocês fiquem à vontade, não precisam ter medo de perguntar. Vinícius, perguntar o quê? Perguntar sobre o seu lipedema, sobre o linfedema, sobre a sua celulite, tudo relacionado, mas principalmente mais nesse tópico aqui, lipedema, né? O que realmente pode ajudar. Então, quem quiser se manifestar, né, mulherada, principalmente quiser se manifestar, eu tentei isso e não deu certo, eu tentei aquilo e não deu certo, fique à vontade, utilizem o chat, tá bom? Com muito prazer desde o início, obrigado, velho. Permeabilidade gástrica também. Permeabilidade intestinal, né, Pablo? Isso também, porque ele tá. A hiperpermeabilidade que a gente chama, né? A gente chama de leaky gut, né? Hipermeabilidade intestinal, que é a perda da função das junções intestinais, né? A perda da velocidade, né? Da vilosidade intestinal. E ali você tem uma inflamação muito grande, você tem uma perda muito grande de nutriente, de retenção de água, perda de mineral, você tem uma inflamação gastrointestinal, que consequentemente gera pequenas ativações de vias inflamatórias crônicas de baixo grau, que é o que piora o lipedema, né? Por isso que eu falo do e-book. Tá? E aí, mas então, cheguei da academia agora para assistir. E aí, Lucas, como é que você tá, velho?
Tudo bom? Masteron ajuda no lipedema, a mulherada ajuda. Na verdade, a gente tem, hoje em dia, principalmente os médicos, tem aí os médicos mais avançados, ortomoleculares e tal, né, e endócrinos, eles têm uma visão muito interessante para tratar lipedema, e eu trabalho com alguns médicos, né, eu trato pacientes juntamente com os médicos, né. E então, tem alguns médicos aí já conhecidos meus, bem conhecidos da área, que, tipo o Diogo, né, tem um pessoal mais conhecido aí, que já trata lipedema na mulherada, utilizando as canetinhas, obviamente, né, tirzepatida, retatrutida, mas tirzepatida, a grosso modo, e oxandrolona ou masteron em baixa dose, tá, Tiago? Exatamente por conta do poder lipolítico, né, por conta da redução ou do controle do estradiol, tá, Tiago? Primobolan também, mas os médicos mesmo utilizam geralmente oxandrolona, que é fácil de manipular, é totalmente legalizada, né, ela pode fazer receita médica, né, então é bem comum, um dos pontos do tratamento do lipedema ser oxandrolona e tirzepatida, tá bom? Jeff, obrigado, Miguel, obrigado, não esqueçam, gente, então vamos lá fazer propagandinha rápida, não esqueçam de curtir esse negócio, né, pouca curtida, já deu quase 4.000 pessoas, deu 3.000 e poucas curtidas, então não esqueçam de curtir, não esqueçam de seguir, né, porque eu falo sobre saúde todos os dias aqui, dentro da minha área, às vezes até um pouquinho fora da minha área, às vezes eu vou um pouquinho para medicina, o pouco que eu sei de medicina, né, mas da minha área eu falo bastante sobre. Não consigo responder a todo mundo, mas geralmente eu consigo mais ajudar do que atrapalhar, que é o que importa, né? Então, sempre que vocês quiserem algum tipo de assunto relacionado à saúde da sua família, pessoal ali com diabetes, problemas de ereção, problema de depressão, ansiedade, a gente sempre vem conversar sobre algum tema bem corriqueiro aqui, porque é basicamente o que eu atendo em consultório, né? E vocês, né, sempre a pessoa que mais ajuda na live, mais ajuda financeiramente na live, escolhe o tema da próxima live. Essa live aqui, quem mais ajudou foi o Miguel, né, na última live, então hoje ele escolheu lipedema, né, como assunto da nossa live, o Miguel, técnico em química ali, que inclusive hoje já é o maior presenteador de novo. Tá? Então não esqueçam principalmente de seguir. Grace Kelly, boa noite, boa noite. Chalé Mirante do Gavião, descobri que tem intolerância à lactose e decidi reduzir o consumo, melhorou 15%, ótimo, que bom. Emagreci e ainda continuo com lipedema, que vai e volta, muito difícil. Duda Macena, lipedema não vai e volta. Lipedema não vai e volta. Se vai e volta, não é lipedema, tá? O lipedema ele fica, ele melhora a sintomatologia, mas ele não vai e volta. O que vai e volta é linfedema, é celulite estética, né? Esse tipo de coisa vai e volta. Lipedema não vai e volta. Tá? Então, esse é um grande problema hoje em dia, que muita gente caracteriza como lipedema e não é lipedema. O lipedema não tem cura, tá, Duda? Não tem cura. Ele tem tratamento, tem uma quase remissão, né? Mas não tem cura. Talvez você não tenha lipedema. O lipedema, gente, é bem característico o lipedema. Em quase todos os casos, ele dói ao toque. Já de começo, assim, ele dói ao toque, ele dá muito hematoma. A gordura, ela não é desnivelada, né? Ela não é assimétrica. A gordura do lipedema é simétrica. Então a pessoa emagrece em tudo, mas continua sem qualquer tipo de definição muscular, né? Não, isso não é lipedema. Isso pode ser retenção, isso pode ser linfedema. Tá? A marca da costura na roupa não quer dizer que é lipedema. Lipedema tem que ter essas características que eu te falei. Né? É relacionado ao estradiol, né? Totalmente relacionado ao estradiol, tá? Então, assim, não é assim, tá? O lipedema é uma doença, uma patologia vascular inflamatória na gordura, na célula adiposa, tá? Ele é bem diferente. Ui. Ele é mediado por inflamação e predominância estrogênica, tá, Grace Kelly? Beleza? E, Matias, difícil largar os doces. Ah, mas daí você tem que saber o que você quer da vida, né, minha cara, ou meu caro? Né? Então, assim, né? Quer melhorar, né? O que você vai fazer? É tipo dizer assim, eu quero ter dinheiro, mas difícil é trabalhar, né? Vai ter que trabalhar, né? Quer dinheiro, tem que trabalhar. Quer melhorar, vai ter que largar o doce, não tem muito o que fazer, né? Ó, esperava por esse tema, obrigado. De nada, Adri, tamo junto. Não esquece de utilizar o chat aí, faz pergunta, né, Adri? Fique à vontade. Tá? Gente, eu só vou pedir assim, ó, estamos no começo da live, agora, nos 15 a 20 minutos, ela começa a disparar, começa a entrar uma carreta de gente e o chat vira uma loucura. Aí não adianta ficar bravo comigo depois que eu não respondi. Depois não dá para responder. Tá? O que diferencia lipedema de celulite? É exatamente o que eu acabei de falar. Deixa eu até ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu anotei. Ah, não fiz tabela, nada, né? Não fiz tabelinha. Eu tinha feito uma tabelinha. Eu anotei ela em algum lugar. Ai, meu Deus. Minhas anotações loucas aqui. Muita coisa anotada. Tá? Mas, basicamente, assim. A celulite, tá? Cadê a moça que perguntou aqui? Vamos ver. Aqui. Cadê?
Aqui, Deni, o que diferencia lipedema de celulite? Primeiro que celulite, Deni, não é celulite que a gente chama de celulite, é os buraquinhos, né? Buraquinho, que a gente, né, que esses buraquinhos que a gente tem é celulite estética, que é casca de laranja. A celulite é celulite bacteriana. Tá? Ela acontece por uma infecção. Só que a celulite mesmo, a de verdade, ela fica inflamada, ela fica vermelha, ela dá umas inchaço, edema gigantesco. Tá? Essa celulite buraquinho que a gente tem, isso ali é acúmulo de gordura. Mais nada. A celulite bacteriana é uma bactéria, é diferente, tá? Mas isso que a gente chama de celulite, que é a casca de laranja, que é aquela, a pele, né, desnivelada, com os buraquinhos, né? A diferença é que isso é só acúmulo de gordura com um pouco de flacidez, mais nada. É um acúmulo de água muito grande com um acúmulo de gordura muito grande. Deu. Isso é celulite, casca de laranja, tá? Celulite estética. O lipedema é tudo isso que eu falei. O lipedema é um acúmulo de gordura inflamada com problemas vasculares, né, com baixa permeabilidade, com altíssima permeabilidade, né, hiperpermeabilidade vascular. Então extravasa muita água, extravasa sangue do local, por isso que dá roxo. Então você tem uma fraqueza vascular no local. Essa gordura, ela tem muita afinidade com o estrogênio, né, com o estradiol, ou com a estrona. Então, você tem uma predominância estrogênica que piora ainda mais o lipedema, que inflama essa gordura. É uma doença inflamatória. Então, essa gordura não é só gordura, não é só acúmulo de gordura, Dani. A gordura do lipedema é inflamada, extremamente inflamada, né? E, geralmente, quase todos os casos dói. Quase todos os casos dói. A celulite bacteriana, aquela da bactéria que fica vermelha, dói também. Mas a celulite estética, que é essa que está todo mundo acostumado a chamar de celulite, não dói. Tá? Então são diferenças bem brutais. Só vou abrir pro gato aqui, que o gato quer sair. Só um segundo. Começa a live e você quer sair, né, velho? Vai. Tô voltando. Tá bom, Dani? Então as diferenças, elas são bem simples de serem analisadas, assim, tá? Super simples de serem analisadas. Principalmente algum profissional de saúde já vai bater hoje, já vai saber. 5 minutos de conversa você já sabe, tá? Aqui é o Cheers, publicado. Gente, tá travando a internet de novo, né? Já vamos... Travou. Travou cair a internet. Daqui a pouco volta, tá? Beleza? Não precisa se desesperar. Travou, caiu a internet e volta, tá? Eu tenho lipedema e sou celíaca. Interessa muito pelo assunto. Bela casa, né? De vez que você não pode ir, né? De vez que você não pode ir. Não é possível fazer live. Gente, essa internet tá me fodendo aqui hoje, cara. Mas que inferno, mano. Que inferno essa internet, bicho. Puta que pariu, cara. Gente, não adianta reclamar, né, que tá travando. Poxa, tá travando, mas a culpa não é minha, não tem o que fazer. Né? Quem tem paciência fica, né? Não posso fazer muita coisa aqui, né? Tá? Tá caindo a internet, não posso fazer nada. Vou espancar o dono do provedor? Não tem o que fazer, né? Se travar de novo, eu vou sair. Pronto. Ponto. É isso. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, assim, cadê a moça aqui? Dani, né? Então, assim, na menopausa, existe uma questão relacionada à estrona, né? Relacionada à estrona, que... Só um segundo. Ô, Bia, pelo amor de Deus, que barulho é esse? Tá? Então, assim... tá. Então existe uma ligação relacionada à estrona, né, Dani, que gera uma piora do lipedema, do aspecto da gordura, que gera uma piora da dor do lipedema, né, sempre relacionada à estrona, tá? Então esse é o grande problema do lipedema na menopausa, o aumento da estrona. Como é que você pode resolver isso? Geralmente com reposição hormonal você consegue estabilizar isso daí, tá, Dani? Porque daí você baixa a estrona, aumenta a estradiol E2, né? E aí, consequentemente, você tem uma melhora do aspecto da menopausa. Do lipedema na menopausa, tá? Tem o lipedema, o açúcar piora mesmo? Com toda certeza, né, Ana Júlia? O açúcar, ele ativa vias inflamatórias crônicas de baixo grau. Né? Então, assim, você tem um aumento muito grande de vias inflamatórias, de ativação de vias inflamatórias. A gente chama de interleucinas inflamatórias e vias inflamatórias. Quando você tem problemas e aumento de vias inflamatórias, você tem aumento de inflamação crônica de baixo grau, você tem uma piora do lipedema, que é uma doença inflamatória. Ela é uma doença inflamatória na gordura, uma doença inflamatória de célula adiposa e uma doença inflamatória vascular. É isso que é o lipedema. Se você tem uma piora na inflamação, você tem um aumento de inflamação, você vai ter uma piora no lipedema. Não tem o que dizer. Lipedema gera problemas no retorno venoso. Na verdade, é o que veio antes, o ovo ou a galinha, né, Pablo?
O retorno venoso, ele está muito ligado ao linfedema, na verdade, né? Um dos grandes geradores do linfedema e não do lipedema é a falta de problema venoso, de retorno venoso, né? Então, problemas de retorno venoso pioram muito o linfedema. O lipedema piora o sistema vascular, né? Piora muito o sistema vascular pelo acúmulo de gordura, pela inflamação que faz com que os vasos, né, a microcirculação não chegue até o local que ela quer chegar, né, Pablo, que precisa chegar. Só que isso também gera uma piora do lipedema. Então é aquela bola de neve, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Logicamente que nesse caso o que veio antes é o lipedema, mas que gera uma piora no sistema venoso, de retorno venoso e microvascularização, e esse problema gera uma piora no lipedema, e aí nunca mais para, tá? Por isso eu falo do protocolo anti-inflamatório, porque a primeira questão que você deve tratar no lipedema é a inflamação. Ponto. Primeiro tratamento é a inflamação, tá? Isso vale ali para Ana Júlia. Retirar açúcar é uma das primeiras coisas que você faz. Demora, no meu caso é difícil saber, tenho varizes internas e externas, dói absurdamente minhas pernas. Acabei de explicar pro Pablo isso, tá, Ade? Aí já entra no teu caso, tá? Acabei de explicar exatamente isso pro Pablo, essa questão vascular versus lipedema e linfedema, tá? Ó, até tem embaixo aqui a Dea, ó, vou até fixar o que a Dea falou, ó. Tirei glúten e açúcar, melhorou muito o lipedema. É isso, começa por aí, tá, Dea? Começa exatamente por aí, tá bom? É exatamente isso daí. Já melhora demais, é absurda a melhora. Galera, não esqueçam, eu vou pedir que curtam e que sigam e falem alguma coisa, porque deu essas duas travadas, essa maldita internet aqui, e aí quando dá travada cai a live, né? Você pode ver que eu tava com 200 pessoas de média, agora eu tô com 80, 90 pessoas de média. Então eu vou pedir que dê uma flor, dê uma rosa, dê qualquer coisa aí, curta, siga, pra não flopar a live, porque se não flopar a live eu saio da live. Tá? Tenho lipedema, aqui o Cheers Hepatida. Tenho lipedema, estou com dificuldade de fazer exercícios. Pilates dói muito. Sim. Um dos grandes problemas da adesão ao exercício físico no lipedema, na mulher com lipedema, é exatamente a dor. A dor durante o exercício físico é muito grande. Isso é típico do verdadeiro lipedema. É uma das coisas que a mulherada, para saber se tem lipedema mesmo, pode fazer. Musculação pesada, no começo, quando você está destreinada, você não está acostumada, você está muito inflamada, dói. E dói muito. Dói é o toque, que a gente fala, né? Dor é o toque, que é exatamente encostar na perna com lipedema. Se encostar e doer, geralmente é lipedema. Tem outras questões, mas geralmente é lipedema. E o exercício físico, no início, é muito doloroso, o que reduz muito, reduz demais a adesão. Ô, louco! Obrigado, velho. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, velho. Márcia, obrigado também pelo presente. Olha lá. Meu Deus do céu, obrigado, Miguel. Tá? Então isso reduz muito a adesão da mulher na musculação. Tá? O que eu vou dizer para você? Comece com uma dieta anti-inflamatória, comece o tratamento do lipedema pela parte da inflamação, vá adicionando caminhadas, etc, e vá adicionando musculação aos poucos, não só pilates. Musculação, eu vou falar para vocês que é simplesmente assim, tirando ali a questão da medicamentosa, né, mas do que você pode fazer. Talvez o melhor tratamento para lipedema é musculação a longo prazo, tá? Isso, a Bia colocou, ela fixou, tô lendo ela fixada ali, ó, massagem e drenagem são dois suportes. Massagem e drenagem é utilizado principalmente em linfedema. Linfedema, não em lipedema. Lipedema ele vai te auxiliar um pouco a reduzir a dor e tal, mas em linfedema, sim, aí massagem e drenagem são necessários para controle, porque daí é um linfedema, é diferente, é no linfonodo, tá? É uma retenção. O lipedema é gordura inflamada mediada por excesso de estradiol. É diferente. Mas todas, e principalmente as mulheres com lipedema, precisam fazer musculação. Cara, de 10 precisam fazer. Ainda que doa no começo, mas tem que fazer uma adaptação, tem que fazer um controle inflamatório na dieta, principalmente, suplementos fitoterápicos anti-inflamatórios, e aí começa a musculação de leve. Tem que fazer o resto da vida. Eu vou falar para vocês que pacientes minhas com lipedema eu peço para treinar 6 vezes na semana, descansar só um dia. E eu já tenho relatos de pacientes que treinam 6 vezes na semana e que ficaram uma semana sem treinar, voltaram com dores insanas do lipedema. Insanas. Tá? Foi voltar a treinar e manter o treinamento de musculação que melhorou demais a dor delas. Tirei a lactose e o aspecto da celulite melhorou consideravelmente. Padrão. Eu não vou dizer que é para todo mundo, né? Que o glúten faz mal para todo mundo, que o leite faz mal para todo mundo. Não é assim que funciona. Tem pessoas que se dão muito bem, tem pessoas que se dão muito bem com a absorção da lactose, com a digestão da lactose. Tem muita gente que se dá bem com a digestão da caseína, mesmo a caseína 1, né? Da própria gliadina, né? Da proteína do glúten, né? Mas no geral, pessoas com
questões patológicas relacionadas à inflamação, à dificuldade de digestão, geralmente a retirada de leite e de farinha ajuda bastante, tá? Porque você tem menos dificuldade na digestão e no processo de todo aquele alimento, tá bom? Que, ó, a Bia falou, né? Para quem perguntou de celulite, celulite estética, que é essa casca de laranja que a gente chama de celulite, né? É casca de laranja, celulite estética. Aquelas bolinhas, né? Que o pessoal tem aqui atrás do braço, nas coxas, na bunda, se resolve com dieta, treino e hidratação. É isso. É isso, tá? Sinto que trigo, açúcar industrializados pioram muito. É isso. Vocês podem ver que a mulherada que já encontrou um pouco da solução, da melhora do lipedema, sempre fala a mesma coisa. É absolutamente isso. Retirada do trigo, do açúcar industrializados melhoram a sintomatologia, os sintomas do lipedema. Tá? Isso é padrão. Mulherada que quiser, não esqueça, clica no meu protocolo anti-inflamatório. O nome do meu e-book aqui, ele tem 50 páginas, é bem fácil de seguir. É Chega de Inflamação e Inchaço. Exatamente por conta, porque eu fiz exatamente para isso. Eu fiz esse e-book aqui, esse que está aqui no link da bio, eu fiz para lipedema e endometriose. Eu fiz para isso. Dene, muito obrigado por esclarecer, de nada. Cláudia Garcia, tem o lipedema, o médico me passou que o MON me ajuda. Será? Ajuda. Pior que eu não sou muito a favor da tirzepatida, vocês sabem que eu não sou o cara que mais gosta da tirzepatida, né? Eu vejo vários problemas no uso dela, mas para lipedema, a tirzepatida é sensacional. Assim, eu não sou a favor, vocês sabem que eu não gosto, mas é sensacional, tá? Deixa eu ler aqui, beleza? Beleza? Quais as regiões que podem ocorrer o lipedema? Padrão, principalmente perna. Principalmente as pernas, tá? Quadril meio largo e principalmente perna. O que acontece, Stephanie? A mulher com lipedema, ela emagrece em tudo, mas não emagrece no local do lipedema. Tá? Então você, às vezes, fica com uma cinturinha minúscula, mas a perna continua com o aspecto típico do lipedema. Geralmente, lipedema, braços, né? O braço fica bem redondo, assim, parece uma salsicha, né? Um salame, assim. E as pernas também ficam com o mesmo aspecto, mas é muito mais nas pernas, tá? Por conta da mulher, né? Da concentração de gordura local da mulher nas pernas, né? Muito grande. Então, consequentemente, acaba agindo nessas regiões. No flanco não é comum, né? Nessas regiões não é comum. É mais comum a visualização nos braços, né? E principalmente nas pernas. Tá? E como eu falei, dói. Né? Não é assim, mas eu tô gordo, tô com celulite, tô com lipedema. Não. Lipedema é uma patologia. Não é porque você está inchada, você está retida, você está redonda que você está com lipedema. São coisas totalmente diferentes. Tá bom? Beleza? Ó, a Adri falou uma ali, ó. A Bia acho que também falou. A Adri e a Bia falou ali, ó. Eu saio e entro de novo e dá certo. Se alguém travou aquela hora ali, quando travou essa maldita essa internet aqui, aí vocês podem entrar e sair. Se tiver meio travadinho, alguma coisa assim, sai e entra que volta, tá? Boa noite, tem 1,84, estou fazendo cutting. Gente, eu vou pedir encarecidamente que vocês leiam o tema da live, né? Vem gente aqui perguntar de bomba, de um monte de coisa. Eu só vou pedir para vocês, ó, quem tá chegando hoje, tá, Smith? Vocês leiam aqui, ó, tema da live tá aqui em cima, lipedema, tá? Então hoje eu só respondo de lipedema, tá? Beleza? Aham. Tem chá que melhora o lipedema? Vamos lá. Sim e não. Porque é um contexto a melhora lipedema. Luciene, obrigado pelo presente. Ó, façam igual a Luciene. Ajudem mesmo que seja um pouco, cara, né? Ó, a gente tá aqui, graças ao Miguel e a vocês, a gente tá com 28% da nossa meta cumprida. Gente, eu tenho 2 metas aqui. Acho que hoje não vai dar. Né? Lembrando que quando eu bato a meta na live, essa live fica gravada para vocês verem depois, tá? Obrigado, Miguel. Valeu, velho. Ó, o Miguel tá bancando sozinho a live aí. Fica gravada depois, tá? Então, se a gente bater 100 seguidores e $10, né? Então, falta aqui 72%, perdão. A gente grava essa live para vocês. Depois vocês podem assistir com calma, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui. Quais as regiões? Já expliquei. O tratamento é o mesmo? É o mesmo. Tem chá que melhora o lipedema? Sim e não. Não é um chá diurético, um chá emagrecedor, um chá qualquer coisa do gênero que vai te fazer xixi que vai melhorar. Ana Júlia, o que melhora o lipedema? Por que tem chá que melhora o lipedema? Chás anti-inflamatórios que a gente utiliza, tipo Boswellia serrata, o chia amarelo, garra do diabo, unha de gato, né? Esse tipo de chá. E, obviamente, chás que reduzem radicais livres, que ajudam até na diurese, que tem antioxidantes muito potentes, né? Tipo chá verde, chá preto, chá branco, mas principalmente o chá verde, né? Camellia sinensis, porque tem o quê? Epigalo, catequina, galato, né?
E além do que, é um chá termogênico também, né? Tem cafeína. Né? Mas, assim, principalmente pelo epigalo-catequinogalato do chá verde, que é um antioxidante potentíssimo. Então, assim, quando a gente fala de chá para melhorar o lipedema, a gente está falando de chá dentro de um contexto de melhora da inflamação. Ou até do controle de estradiol também. Tá? Então, a depender, Ana Júlia, esse tipo de chá anti-inflamatório pode te ajudar. Pode te atrapalhar também em outras coisas. Não é para sair tomando chá anti-inflamatório, sair tomando chi amarelo aí como se fosse água. Não é assim. Mas eu vou falar para vocês que nas minhas pacientes eu sou fitoterapeuta, meu Deus do céu, né? Eu comecei na fitoterapia. Então, assim, os meus primórdios estão na fitoterapia, estão nas plantas. Eu uso chá com todos os meus pacientes. Se tiver algum paciente meu aqui da consultoria e talvez até da Fast Protocol, pode confirmar aqui que eu uso chá com todos os pacientes, tá? Então, chás são sensacionais se bem utilizados. Tá? Então, tem essa questão anti-inflamatória que eu falei para a Ana Júlia aí que pode ser utilizada, tá? Vida Nova, Chalé do Lago, Camila, obrigado também pelos presentes. De pouquinho em pouquinho aqui a gente vai bater a nossa meta, tá? De grão em grão a galinha enche o bico, estamos em 36% aqui, ó. Tá em algum lugar da tela, tá por aqui, tá aqui, tá? Então, obrigado, Ellen também, Ellen Vidal. Eu vou lendo as perguntas aqui. A cavalinha é diurético, né? Então não vai te ajudar. É isso que vocês têm que entender. Cavalinha, por exemplo, é para linfedema, não para lipedema. Camila Castro, boa noite. Tá? Então, assim, chás diuréticos não vão te ajudar. Vão te ajudar talvez na dor, um pouquinho na dor, né, pelo poder de diurese e tal. Mas geralmente não é isso que vai te ajudar no lipedema, ele vai te ajudar no linfedema. Tá? Agora, no lipedema, o que você precisa é cuidar da situação inflamatória, não a retenção de água. Porque a situação do lipedema é diferente. A situação do lipedema são sinalizações inflamatórias no tecido adiposo e sistema vascular inflamado. É isso. Então você tem que cuidar do sistema vascular, você tem que cuidar das sinalizações de inflamação. É isso. Tá, Thalita? Por que a musculação faz tão bem, gente, para quem tem lipedema? Porque quando a gente treina, a gente ativa essas vias inflamatórias durante um curto período de tempo. Só que durante um longo período de tempo, a musculação ativa vias anti-inflamatórias do nosso corpo. O nosso corpo produz citocinas inflamatórias e produz citocinas anti-inflamatórias. Então, quando você treina, você ativa essas vias que inflamam o teu corpo, que a gente chama de inflamação aguda, que fica ali 6 horas inflamado, mais ou menos, depois de um treino bem pesado. 6 a 8 horas inflamado, você vai ficar 6 a 8 horas inflamada. Só que essa inflamação e o treino gera um poder anti-inflamatório que perdura por 2 dias, por 48 horas. Por isso que a musculação, erguer pesos pesados do chão, pode ser crossfit, musculação, até um funcional muito pesado, geram poder anti-inflamatório e melhora do lipedema, porque elas ativam vias anti-inflamatórias por muito tempo. E as vias anti-inflamatórias vão exatamente desinflamar o sistema vascular e a célula adiposa que está inflamada. Tá? Por isso que quem tem lipedema tem que arranjar uma forma de botar musculação no dia a dia. Deixa eu ler aqui as perguntas. Vamos lá, eu tô lendo lá em cima ainda, tá? Então, pessoal, aqui de baixo, aguenta que logo eu chego nas perguntas de baixo. N, oi Vini, lipedema só na... N é minha paciente, N? Se for? E aí, cara, como é que você tá? Olá, Vini, lipedema é só na perna toda ou pode ser localizado? Geralmente é na perna toda. Quando é localizado, é gordura localizada, é fibrose de gordura... celulite estética, né? Não celulite infecciosa, né? Celulite estética. O lipedema ele tem a característica de ser uma coisa só, parece uma salsicha mesmo, tá? Tá, N? Então é na perna toda. Quando é local, é gordura localizada. Ou fibrose de gordura, alguma coisa do gênero, tá? Isso acontece também. Você pode ver que não tem aquelas mini lipo que eles fazem só numa regiãozinha, mas que é patológico. Não é que a mulher é gorda. Não, mas que ela tem um acúmulo patológico de gordura local. Aí você faz uma mini lipo só para tirar aquela gordurinha, tá? Lipedema, intestino inflamado, certo ou nada a ver? Sim, Adri Moura. Geralmente está totalmente ligado. Não é que assim, lipedema é igual ao intestino inflamado, mas piora do lipedema é igual ao intestino inflamado. Intestino inflamado é igual a piora do lipedema, tá? Então, o controle intestinal, igual eu falei antes ali pro Pablo, e tal, não, acho que foi pro Pablo, o controle da microbiota intestinal está totalmente ligado à melhora ou não do lipedema, exatamente pela desativação dessas vias inflamatórias. Quando você tem intestino inflamado, você tem muitos problemas de produção de neurotransmissores, você tem problemas de absorção de micronutrientes, absorção no intestino delgado, né? Você tem problema de absorção de micronutriente, no intestino grosso você tem problema de absorção de minerais, né? Você tem um problema de desregulação do sistema hormonal sexual,
tá? Então, você, assim, um intestino ferrado, por exemplo, Adri Moura, você vai ter uma maior aromatização, por exemplo, que é pegar a tua testosterona e converter em estradiol. Isso acontece nas mulheres também. Você pensa que o lipedema já é uma doença relacionada ao excesso de estradiol, né? Principalmente a estrona, né, ligada à célula adiposa. Se você tem uma inflamação intestinal, você vai ter uma piora da aromatização. Então você vai converter testosterona em ainda mais estradiol. E a tua predominância estrogênica vai piorar. Se ela piorar, teu lipedema também piora. Tá? Então, quando vocês falam assim, tem tal coisa para melhorar o lipedema, calma, não é um tal coisa. Vocês estão vendo? É um contexto. É um contexto onde você controla o sistema vascular, você melhora o sistema vascular, você reduz a inflamação, você emagrece, né? Você melhora a respiração do sistema vascular, você emagrece e você controla o sistema hormonal sexual. Aí sim você começa a ter um controle de verdade do lipedema, tá? Tenho 33 anos, sou pós-bariátrica, 14 anos, tenho muita flacidez nas pernas e aspecto de casca. Isso daí, Márcia Maracajá, isso daí já é casca de laranja mesmo, tá? Isso tem a ver exatamente com o acúmulo de água naquele local, com a falta de musculatura. Isso aí você resolve com treino, dieta e musculação, tá? Treino, dieta e cardio, tá? Musculação, dieta e cardio. Tá bom, Márcia? Isso você resolve facilmente, isso daí não é patológico, tá? Miguel, obrigado. Adri Moura também, obrigado. Ó, não esqueçam aí de colaborar, né? Não deixar uma pessoa só ajudando na live, né? Não fiquem como é que é? Chupim, né? Ajudem o pessoal que tá ajudando na live também, porque todo dia, cara, a gente trabalha igual um filho da puta aqui, né? A gente se arrebenta de trabalhar e vem aqui conversar com vocês, né? Então, colaborem aí também com a live, curtindo, seguindo, tanto faz, cara. Só colaborem. Né? Só quero te seguir, me siga então, né? Já vale a pena, já tá valendo já. Vencedor, se fala. Treino, me alimento bem, mas não consigo me livrar do aspecto casca de laranja. Não, então você não treina e não se alimenta bem, tá, Márcia? Não tô dizendo, que você não quer fazer. Não, eu tô dizendo que a forma que está sendo feita é errada. É direto aqui, todo dia eu atendo gente. Eu tenho 200 pacientes fixos mensais, tá, Márcia? Obrigado, Miguel, obrigado, Thiago, obrigado, Jeff, valeu, tá, Márcia? Eu vou te dizer que quase nenhuma dieta tá certa. Eu recebo dietas lixo e a pessoa diz, eu me alimento bem. Eu como de manhã um pãozinho, de tarde eu como um pedacinho de frango, de noite uma fruta. E a pessoa acha que se alimenta bem. Ou ela fala, eu treino bem. Aí tu vai ver o treino da pessoa é um lixo, mas é uma bosta de um treino. Entende? Então isso acontece muito, da pessoa achar realmente, ter a consciência de que tá fazendo a coisa certa e não tá. Tá, Márcia? Então provavelmente tem algo muito errado aí. Ou na sua alimentação, ou às vezes até questão tireoidiana, sexual, né? Tem alguma hormonal sexual, né? Tem algum problema, né? E às vezes o treino e a dieta precisam ser revistos, tá, Márcia? Dá uma boa olhada nisso. E tem gente que chega pra mim e diz assim, mas eu tô com personal. E tu vai ver o treino do personal é outro lixo. Entendeu? Então não quer dizer que, né, que você acha que tá fazendo do jeito que deve ser, talvez não seja exatamente o jeito que deve ser, tá? E a Camila tem muita dor e roxo nas pernas. Miguel, céu, padrão do lipedema, tá, cara? Aí, Miguel, ser bem sincero, tem que ser a consultoria clínica, aquela consultoria integrativa, perdão. Porque daí eu consigo ter, contato com o paciente mesmo, consigo falar, consigo trocar ideia diariamente no WhatsApp, né, Miguel? Aí, ali eu consigo tratar o lipedema com bastante cuidado, cara. Né, da Camila tem bastante coisa ali, né, pra ver e tal, né? Na FAST eu consigo dar uma melhoradinha. Mas eu acho que daí pro lipedema na FAST eu não tenho essa capacidade, né, Miguel? Porque a FAST ela é mais uma conduta, né, de uma pessoa que tá perdida, né? A pessoa não sabe o que fazer. Aí a gente dá uma conduta baseada ali na anamnese que você preenche e tal. Mas isso aí é típico do lipedema, tá? Esses roxos nas pernas e a dor e roxo na perna é sintomatologia típica do lipedema. Típica. Adri Moura, a única live que eu paro tudo pra ver. Todos os dias aprendendo muito. Vou até fixar isso aqui. Obrigado, Adri. Tá? Vou até fixar, cadê? Aqui, ó. E vocês não seguem, vocês não ajudam, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Tiago Coelho, obrigado também. Jeff, obrigado. Marina, muito obrigado também. Adri, né? Obrigado a todo mundo que tá presenteando, mesmo que seja um centavo, né? Foda-se, não importa. Mesmo que seja um centavo, você está colaborando com a live. E sigam, por favor. O que eu mais peço aqui é que me sigam. Vinícius, por que você quer que siga? Porque eu quero ter bastante gente nas minhas lives pra gente criar uma comunidade inteligente. Aqui a Siri tá falando comigo. A gente tem uma comunidade de gente inteligente, estudiosa, pensante, né? Eu tenho... O nível dos pacientes tem subido bastante com o pessoal aqui do TikTok. Melhor para aquela barriga de um corpo que parece forma de maçã... Boa noite, como faz o diagnóstico de lipedema? Iris Santiago, geralmente você vai num endócrino, tá?
O diagnóstico vem baseado em exames clínicos, então você vai ver principalmente predominância de estrogênio, no aspecto da pele, né? Na distribuição de gordura, que ela tem que ser inteiriça, simétrica, tá? Ela tem que ser uma coisa simétrica. Aquela gordura assimétrica já não é do lipedema. O lipedema ele é reto, é uma coisa só. É uma coisa, é tipo isso aqui, ó. Uma perna de lipedema é isso aqui, é reto, 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 reto. Não tem uma musculatura, não tem nada, né? O excesso de dor, a dor ao toque que a gente chama, a gente sempre pergunta se tem dor ao toque, né? Dor ao toque é exatamente isso aqui, encostou, doeu. Né? E a presença de hematomas frequentes, tá, Iris? Isso é típico do lipedema, é um contexto de sintomas, tá, Iris? Esse é o típico do lipedema. E geralmente, né, tem que ser assim, nas pernas ou nos braços, mas principalmente nas pernas, esse aspecto que eu falei, esses roxos, essa dor. E a pessoa emagrece, engorda e a perna fica sempre daquele jeito. O braço fica sempre daquele jeito. Ele não consegue emagrecer junto. Zuki, como é que você tá, meu velho? Obrigado pelos presentes, a participação. Camila Castro também, Cristina Ruas também. Obrigado. Eu logo chego na pergunta de vocês, tá? Obrigado a todo mundo que tá ajudando aí. Logo eu chego na pergunta de vocês. Estamos aí com 51% da... Eu vou até botar aqui, ó. 51% da nossa meta, tá? Quero agradecer todo mundo. Ó, a gente tem duas metas para quem está chegando agora. A gente tem 100 seguidores por dia e $10 por dia. Tá? Essas são as nossas metas, tá? Deixa eu ler aqui. Obrigado, Jeff. Jeff tá sempre aí, né, irmão? Obrigado. Obrigado mesmo, tá? A semaglutida tem o mesmo efeito que a tirzepatida no lipedema? Não. Na verdade, o que está sendo utilizado e estudado na tirzepatida é a tirzepatida, tá, Márcia? A tirzepatida está sendo utilizada, tá? Mesmo que eu seja contra o uso, mas nesse caso eu sou a favor. Gisele Giroletti, tenho lipedema, fiz exatamente isso e perdi 20 quilos. É outra vida, dieta, musculação e pilates. Tome! É isso. Obrigado, Gisele. Ó, o interessante disso aqui, quando a gente fala só de um assunto aqui nessa live, vocês podem ver que o algoritmo direciona a pessoas que estão interessadas no assunto. E aí vem pessoas dando essas dicas e, eu já fiz isso e deu certo, eu fiz isso e deu errado. Então dê uma lida no chat, ó, tipo o que a Gisele falou. Eu tenho lipedema e fiz exatamente isso e perdi 20 quilos. A vida é outra. Dieta, musculação e pilates. Tá, então a atividade física, como eu já expliquei, né, da desativação de vias inflamatórias crônicas de baixo grau, gerada pela musculação, é essencial para a mulherada que tem lipedema. Não adianta só emagrecer. Não vai adiantar. Eu falo para vocês, vai voltar. E não só vai voltar, como não vai reduzir o quanto deve reduzir. Eu conheço pacientes minhas, ex-pacientes, né, que não fizeram o que tinha que ser feito, que ela saiu da consultoria para fazer uma lipo no lipedema, porque ela não queria fazer dieta, ela não queria fazer as coisas certas. Ela fez a lipo e ficou mais 3 meses parada, e eu vi ela na academia esses dias, ela tá imensa, do mesmo tamanho, com o mesmo lipedema. Não funcionou de porra nenhuma a lipo dela. Tá bom? De Fernando, velho, como é que você tá? Ó, o Fernando que tá dando os presentes ali é o outro cara que ajuda pra caralho a live. Tem sempre um pessoal que ajuda a live aqui, que é o Jeff, o Zuki, o Miguel, o Fernando, sempre, o Chalé do Lago, o Pablo, né? Sempre tem um pessoal aí que tá colaborando com a live. Aí a Adri, hoje em dia, pelo jeito, né, Adri? Obrigado também. Tô chegando no... Jéssica, qual médico pode dar diagnóstico? Endócrino, tá? Ou ortomolecular, tá bom? Endócrino ou ortomolecular, tá? Deixa eu ver aqui em cima, eu tô chegando nas perguntas, tá? Eu pulei algumas, eu tô chegando em outras. Vamos ver. Lipedema não melhora com treino leve. Não, tem que ser treino pesado. No começo, mulherada, lógico que o treino é leve no começo, para adaptações. Depois o treino é pesado. Tá? No começo tem que ser leve, porque a dor do lipedema, ela é surreal mesmo. Ela é incapacitante, a dor do lipedema, quando a mulherada treina. É uma dor forte, é uma dor pesada, gera muito hematoma. Mas depois que ela está adaptada ao treino, ela tem que treinar pesado. Não adianta ir lá para academia, ficar olhando o celular e fazendo assim com os braços. Não, é treino pesado, treino igual de fisiculturista. Débora Rodrigues, para quem treina há muito tempo, tipo 8 anos, o Masteron em doses baixas ajuda? Ajuda, Débora. Eu vou te falar assim, ó, o que realmente nos esteroides a gente já viu, os médicos já viram, que ajuda a farmácia, né? Tipo eu que sou farmacêutico, os médicos, o pessoal que está envolvido na questão medicamentosa já viu que ajuda no lipedema. Masteron, Primobolan, Oxandrolona e tirzepatida são os principais, tá? Vinícius, quer dizer que então eu vou usar isso e vai me resolver? Não. Isso faz parte de um contexto. Faz parte de um contexto. Igual isso aqui, esse meu protocolo anti-inflamatório aqui, esse meu e-book, ele vai te ajudar muito no lipedema, mas ele não vai resolver sozinho. Faz parte de um contexto. Esse contexto envolve o quê? Alimentação anti-inflamatória, treino, cardio, talvez uso de peptídeo, talvez uso de algum ergogênico, controle do excesso, né, da predominância de estrogênio, né? Então, controle de aromatização, suplementação de zinco, cobre, esse tipo de coisa para controlar a aromatase, controlar o excesso de estradiol.
É um contexto, gente, não é chegar e vá tomar Masteron, tá resolvido. Não, 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 não. Inclusive, você pode piorar a tua situação, tá? Se a meta não for batida, essa live não é gravada. Bem lembrado, quando a gente bate as duas metas que a gente tem aqui, a gente grava essa live para vocês. A live fica gravada e disponibilizada para vocês assistirem naquele site gigantesco lá que tem os vídeos, né? Que começa com Y. Então, aí vocês podem entrar lá e ver essa live depois, mostrar para amiga, mostrar para mãe, mostrar para irmã, mostrar para quem tem lipedema. Então, se a gente bater 10 dólares e 100 seguidores hoje, a live é batida. Se não bater, um dos dois já não é gravada, tá? Os cremes realmente amenizam as dores nas pernas? Quase nada, Alessandra, quase nada. É um ou outro que melhora o sistema vascular, que vai melhorar. Porque essas dores elas estão muito ligadas ao sistema vascular, que você tem microvascularizações na perna, né? Em todo o corpo, né? Você tem o que a gente aquelas spider veins, né? Que é a microvascularização, que o teu corpo vai gerando angiogênese, ele vai gerando novos vasos, esse vaso vai levando sangue, oxigênio e nutriente para o local. Só que quando você tem lipedema, a tua gordura é muito inflamada e muito grande, uma gordura muito densa e inflamada. E essa gordura, ela asfixia, basicamente, os vasos. E os vasos não conseguem mais chegar lá. Isso começa a doer, começa a estourar vaso, por isso que dá hematoma, tá? Então, os cremes que melhoram a situação vascular ajudam um pouco nas dores. Por quê? Porque melhora a vascularização local, a oxigenação local e a entrega de nutriente e água local. Tá, Alessandra? Isso vale para todo mundo. Gente, eu tô respondendo a Alessandra, mas vocês têm que se ligar assim, ó. Quando eu falo isso, a resposta vale para todo mundo. Utilizem a resposta para vocês também, sejam espertos, tá? Adri Moura tá bombando os presentes hoje, obrigado. O Miguel também, sempre, né? O Jeff também, o Fernando também. Logo eu chego nas perguntas lá de baixo, tá? Logo eu chego, tô chegando, tá? Logo eu vou lá embaixo, tá bom? Vamos lá, aqui. Vamos ver, cavalinha, respondi. Não é porque é natural que não faz mal, cuidado com isso aí. Alguns chás são complicados. O que tomar para diarreia depois que eu tirei a vesícula? Clara, hoje é outro assunto, tá, Clara? Daí eu não vou te responder esse, que senão... O Clow seria bom? Não, Thiago. Não tem muita lógica o Clow, tá? Inclusive, ele até gera vascularização local, né? Aumento de microvascularização, né, Thiago? Se você pensar nesse ponto, Thiago, aí eu posso até te dizer... Beleza, né? Assim, você pensar, aumento de vascularização local pelo Clow, mas, cara, IBPC ou TB500 seria muito mais viável, né? Eu acho que não tem muita lógica, assim, cara. É que você pensar assim, tudo que for te desinflamar, tudo que for reduzir via inflamatória, tudo que for vascularizar e aumentar a angiogênese, pode melhorar, né? Mas eu acho que eu iria em outros... Eu iria assim, numa tirzepatida, no GH-Frag, no Ipamorelin, tá entendendo, Thiago? Eu iria mais para esse lado, assim, se eu fosse para melhorar mesmo, tá? Tirzepatida ajuda no lipedema, Wesley? Sim, né? Eu falei hoje algumas vezes, até acho que você não estava aí, eu expliquei, né? Boa parte das pesquisas e condutas dos médicos endócrinos e ortomoleculares hoje na melhora do lipedema é exatamente a associação de tirzepatida com oxandrolona em baixa dose, tá? Mas isso não é só sair tomando, né, gente? Vocês sabem disso. Vocês não tomarem o básico do básico, vai cair o cabelo de vocês, vai dar um monte de merda, vai dar dislipidemia, né? Gente, olha a carrada de presente que vocês estão me dando hoje. Muito obrigado, tá? Acho que o assunto deu boa. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pablo, Miguel. Obrigado todo mundo. Não esqueçam de colaborar com quem está colaborando, porque geralmente é 3, 4 pessoas que batem a nossa meta da live aqui. Eu gostaria que mais gente ajudasse, mesmo que seja 1 centavo, 10 centavos, não importa, cara, não é por mim, é para pagar a live, bater a meta e ajudar quem está colaborando com a live, né? Tá bom? Masteron ajuda, já falei agora há pouco, né, Margot? O que é linfodema? É lipedema, Antônio Costa. É exatamente o que eu já falei hoje, né, Antônio Costa? É um acúmulo de gordura, com uma inflamação da célula adiposa, com problema na questão vascular, geralmente relacionada com a predominância de estrogênio nas mulheres, por isso que é basicamente uma doença de mulher. Tá, Antônio Costa? É Antônio Costa, acho, né? Que perguntou. Antônio Costa. Tá, Antônio? Geralmente é uma doença de mulher, porque o homem não chega a ter uma predominância de estrogênio tão alta como uma mulher, que, consequentemente, é um dos gatilhos do lipedema. Tá? É esse excesso de estradiol e de estrona que tem uma sintonia muito grande com a gordura. Essa é a grande verdade. Por isso que na menopausa, ainda que o estradiol
da mulher reduza, a estrona sobe. E a estrona tem uma simpatia, né? Tem essa ligação muito grande com a gordura. Por isso que na menopausa, mesmo com estradiol baixo, o lipedema na mulher geralmente piora. Pelo aumento da estrona, que tem essa relação muito próxima com a célula adiposa. Tá? Beleza? O leite inflama o lipedema? Sim e não. Na verdade é a caseína, né, tipo 1, que é de difícil digestão, que gera desbiose e gera uma piora no lipedema. E se você tiver um problema com a lactose é de dificílima digestão, né? Então, mas por conta disso, não é o leite, né? É como o leite é digerido e como as enzimas funcionam para a digestão da lactose. Tá, Mari? É isso que acontece. Então não é o leite inflama o lipedema, né? Mas a dificuldade da digestão e da metabolização do leite é o que acaba piorando o lipedema, porque acaba ativando algumas vias inflamatórias. Não em todos os casos, mas em boa parte dos casos sim. Aí nesses casos a gente utiliza leite vegetal, e se a mulher quer muito usar leite mesmo, a gente utiliza leite de caseína A2. Chama-se leite A2A2, que é uma caseína bem simples de ser digerida pelo corpo. Tá? Ellen Carolina, obrigado também. É isso que eu digo, ó, mesmo que seja um centavinho, ajude a live, cara, ajude o criador de conteúdo. Pablo, obrigado, meu velho. Se a gente é o mais inteligente do grupo, você tem que procurar um grupo novo mais inteligente. É isso mesmo. Exatamente. Qual médico pode dar o diagnóstico? Já falei. Meuri, faço exercício, dieta e tomo Dimples. Ajudou bastante, ajuda bastante. Principalmente o teu exercício, né, Meuri? É o principal que tá te ajudando é o exercício e dieta. O Dimples ajuda, claro. Puxando uma tonelada de pedra aqui na casa da minha mãe. Te fode, Zuki? Beleza. Mulher só se ferra com masteron ruim ou falso hoje em dia. É isso mesmo, vocês têm que tomar muito cuidado com masteron, gente, pelo amor de Deus. Não é pra sair tomando. Pega um bom médico, pega um bom coach, pega um bom nutri, um bom farmacêutico, pega alguém pra cuidar de vocês. Não vão sair comprando merda por aí, tá? Sonimar, obrigado. Mari também, muito obrigado, tá? Pelos presentes, tá bom? Vamos lá. Lá embaixo. Antônio Costa, você é top. Obrigado, Antônio. Ó, faça igual ao Antônio e sigam, cara. Não esqueçam de seguir. Botem para seguir, que não custa, cara. Bota para seguir para receber notificação. Hoje eu tô falando de lipedema. Hoje pode ser que não seja legal para você. Mas e quando eu falar de libido? Quando eu falar de intestino? Quando eu falar de acne? Quando eu falar de carequice, de queda de cabelo? Cedo ou tarde, vai ter uma live que você vai gostar. E se você não seguir, você vai perder e não vai saber. Tá? Vida Nova, Fernando, Mari, Miguel, né? Daniel, obrigado aí pela participação na live, pela ajuda de vocês, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ler. 47 anos. Tá. Aqui, ó. Bernadette, 47 anos, comecei a ter a partir de janeiro de 84, hoje estou com 63. A minha coxa está super flácida, mas sem dor. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A flacidez não é lipedema, tá, Bernadette? Não dói porque flacidez não dói. Flacidez é falta de músculo, é falta de espaço. O que você tinha antes? Você tinha gordura, né, Bernadette? Você tinha gordura, aí você emagreceu, essa gordura foi embora. Como é que funciona? É pele, água, gordura, músculo e osso, né? Pele, água, gordura, músculo. Não esquece disso. Pele, água, gordura, músculo. Quando você perde a gordura, o que fica? Fica pele, água e músculo. Só que a água é muito maleável. A água não faz o lifting da pele igual a gordura fazia. Aí o que acontece? Você fica flácido, tá? Como é que você resolve a flacidez? Ganhando músculo, entendeu? Porque daí o músculo vai ocupar o espaço que a gordura estava ocupando. Aí ele vai empurrar a pele de novo e você perde a flacidez. É assim que resolve. Mas não tem nada a ver com lipedema, tá bom? Kátia, obrigado. Daniel Farias, também Vida Nova também, tá? Obrigado todo mundo. Se eu esqueci de alguém ali, porque é bem pequenininha a janela. Fernando, sempre o Fernando chega chutando o pau da barraca aqui. Obrigado também, tá? Valeu, meu velho. Obrigado. Lipedema não tem cura? Não tem cura. Tem controle de sintomatologia, tá? Economia inteligente. Tem controle de sintomatologia, tem tratamento com melhora de sintoma. E assim, remissão dos sintomas, você até consegue uma remissão, às vezes quase total dos sintomas, tá? Economia inteligente. Inclusive, interessante o perfil, vou seguir. Muito me interessa perfil sobre economia. Muito legal. Trabalhei 8 anos para a Bolsa de Valores. Olha só, vou seguir esse daí. Mas não tem cura, meu velho, tá? Deixa eu ler aqui. Semaglutida ajuda no lipedema? Em tese ajuda, mas não igual tirzepatida. Puta que pariu. Obrigado, Fernando. Meu Deus, até me passei aqui. Obrigado, meu velho. Nossa, o Fernando chegou já chutando o pau da barraca, né? Obrigado, ó. Fernando, só pra vocês saberem, esse Fernando que tá dando um monte de presente, o Miguel, o Jeff, o Pablo tá meio parado hoje em dia, mas sempre ajuda também, né?
são pessoas que sempre estão colaborando e fazendo essa live existir. Por quê? Porque eles pagam o custo da live, cara. Eles vêm aqui, presenteiam o criador e pagam o custo da live. Então, vocês, quando pensam nisso, assim, tem alguém pagando a live, legal. Mas ajudem essas pessoas também, né? Ajudem a bater a meta, ajudem porque os caras estão bancando a live. Eu venho aqui que responder todo mundo de graça. O que fazer para amenizar? Faço exercício, mas continuo com muito. Silvia, vamos lá. Isso vale para todo mundo. Como é que ameniza, né? Eu já falei hoje várias vezes, mas vai chegando gente nova, né? Como é que ameniza o lipedema? Exercício físico pesado. No começo ele tem que ser leve. O exercício no começo tem que ser leve por conta da adaptação. Se vocês forem treinar pesado, musculação pesado no começo, vai doer. Então, no começo, a musculação é leve. Depois, essa musculação tem que evoluir até virar uma musculação pesada, senão não vai surtir efeito, tá? Então, resposta para a Silvia aí, para todo mundo que quer saber como ameniza o lipedema. Musculação pesada, começando leve, chegando no pesadíssimo e ficando, não pode parar a musculação, de 5 a 6 vezes na semana. Ponto. Pode ser só 2? Não vai funcionar. 5 a 6 vezes de musculação na semana pesado. Cardio começa leve, depois vai para corrida, vai para bike, etc. Mas começa leve, depois cardio pesado. Tem que ser super pesado. O treino de quem tem lipedema tem que chegar no nível quase profissional, super pesado. E a dieta precisa ser anti-inflamatória. Por isso eu tenho esse aqui, ó, esse protocolo anti-inflamatório, o meu e-book com dieta, suplementação e fitoterapia anti-inflamatória. É feito para lipedema e endometriose, esse e-book aqui. É R$ 29,90. Ele resolve boa parte dos seus problemas da dieta. Então você tem que ter uma nutrição anti-inflamatória. Nutrição anti-inflamatória, treino, musculação pesado, ou crossfit, alguma coisa pesada, e cardio pesado. E aí você precisa, num controle vascular, de melhora vascular, melhora dos vasos, do teu sistema vascular. Não estou falando cardiovascular, estou falando vascular, dos vasos. Você tem que melhorar a integridade dos vasos. Tá? Então você precisa de um trabalho de melhora vascular. A gente tem como fazer isso, né? A gente tem ativos que fazem isso, cúrcuma, cureite, picnogenol, enfim, a gente tem vários ativos que fazem essa melhora vascular. E controle do estrogênio. Tá, Silvia? Por quê? Porque boa parte dessa gordura, tá, ela está inflamada por excesso de estradiol. Tá? Então existe um excesso de estradiol muito grande, principalmente estrona, né, mas de estradiol no geral, que a gente chama de predominância estrogênica, típica das mulheres, por isso que o homem quase não tem, que piora a tua endometriose, que faz a endometriose existir. É assim que você ameniza, tá? É assim que você ameniza. Tá bom? Não acredito que travou. Ai, travou de novo, velho. Puxa, velho, travou. Tá. Depois vocês me falam se está travado ou não, porque aqui travou tudo. Só o áudio, pra variar. Travou de novo o mesmo aplicativo. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Isso que importa. Eu vou reiniciar o aplicativo, que travou de novo. E aí a gente continua aqui, tá? Não, tudo bem. Vocês vão me ouvindo aqui enquanto eu resolvo aqui, tá? Porque é o mesmo aplicativo que travou ontem e... Não atualizei de novo. Atualizei ontem, ele não para mais de travar depois que eu atualizei ele. Tá? Vou só deletar, vou fechar o aplicativo e abrir de novo, tá? Vocês aguentem aí o desse aplicativo, mano. Tá, então vamos escutando aí, né? Confirma se vocês estão me escutando. E agora eu reiniciei aqui, deve estar funcionando. Agora vocês devem estar me vendo, né? Tá bom? Beleza? Quando estiverem me vendo, alguém me fala aí. Não é o TikTok, não, é o OBS. Voltou, beleza. É o OBS, Miguel. É o OBS, que a câmera é uma câmera muito fudidona ali. Ela não liga direto no computador. Precisa de um OBS, precisa de um monte de coisa para rodar. Vida Nova, você faz acompanhamento nutricional e protocolos com hormônios para lipedema? Sim. Eu não prescrevo hormônio, eu não posso prescrever hormônio porque eu não sou médico, mas eu faço a conduta do uso, tá? Então, assim, você tá fazendo merda, eu te digo quanto que seria o ideal, quanto que é bom, quanto que é ruim, pra você conversar lá com o seu médico, com o seu fornecedor, enfim, tanto faz, com o que você quiser. Eu faço a conduta, ó, a dose correta pra você é essa, eu faço essa conduta hormonal, eu só não posso prescrever hormônio de jeito nenhum. Mas todo o resto, sim, a questão nutricional, fitoterapia, suplementação, toda essa parte, todo o protocolo para controle de lipedema eu faço de vários pacientes. É capaz de aparecer alguma daqui a pouco aqui que eu faço controle, tá? O que faço para melhorar lipedema com medicação piorou depois do uso de tamoxifeno? Com certeza. Por causa do rebote, né? Depois que você para o uso de tamoxifeno, gera um rebote, aquele estradiol, ele amplifica a quantidade de estradiol. E quando amplifica a quantidade de estradiol, vai piorar o teu lipedema, tá, Milene? Não se usa tamoxifeno por conta do rebote, tá? Por conta do rebote. Tamoxifeno é terrível por conta do rebote na questão do lipedema, tá? Gente, Fernando Calixto,
Kelly, Fabrício, paciente meu, inclusive foi atualizado ontem, hein, Fabrício? Teu plano lá foi atualizado ontem, tá? Obrigado pelos presentes aí, todo mundo. Deixa eu botar aqui a nossa metinha. Opa, foi 120% da meta. 120, estamos dando uma de Dilma Rousseff aqui, ó. Vamos dobrar a meta, Eu sou paciente, tenho lipedema. Camila tá na FEST, né, Camila? Na FEST, Camila, eu não consigo lidar com lipedema como eu lido na consultoria. Na FEST, ali no aplicativo que você tá. Na FEST é muito limitada, assim, a FEST é mais uma direção, né? É uma dieta, lógico, bem feita, etc., individualizada, mas ela é mais um direcionamento. Na consultoria, que eu tenho contato direto, eu tenho a consulta, eu tenho um controle muito minucioso do que vocês estão fazendo, aí eu consigo lidar com o lipedema melhor, sim. Mas ali, Camila, com o tempo a gente vai resolvendo. Quando você puder treinar de novo e tal, a gente vai dar uma melhora grande isso daí, tá? Mas vai ajudar mais, calma. Deixa você voltar a treinar certinho, conseguir fazer tudo, vai melhorar bastante, Camila, vai melhorar bastante. É que ali eu sou muito limitado. Ali, eu vou te falar que na FEST eu consigo fazer 30%, 40% do que eu faço na consultoria. Tá? Então a gente tem um lastro de melhora muito grande na consultoria mesmo, assim, né? A consultoria que é o meu carro-chefe, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu estou na dúvida se tenho, porque mesmo com biotipo magro, eu tenho a canela grossa. Não, Mari, canela grossa não é lipedema. Não é assim. Isso aí geralmente é um linfedema, simplesmente um acúmulo de água, uma retenção, uma questão vascular, algumas varizes, pode ser, né? Isso é bem comum. Isso é normal da mulher. Às vezes é um péssimo retorno venoso. Mais nada do que isso. Às vezes você tem um problema de retorno venoso. Só isso. Canela grossa não tem nada a ver com lipedema. Gente, lipedema, vocês não podem... todo mundo que está gordo tem lipedema. Todo mundo que está inchado tem lipedema. Não. Lipedema é as pernas em formato de salsicha, os braços em formato de salsicha, em quase todos os casos, mas geralmente as pernas. A pessoa emagrece de tudo, mas a perna do começo ao fim dela fica num tipo simétrico de gordura. Ela fica tipo isso aqui, ó. Fica reta assim, parece um copo. Parece uma garrafa, assim, ó. Reto. E hematomas, geralmente fica toda cheia de hematoma. Não é um roxinho, não. Hematoma grande, roxo, feio, tá? É uma gordura simétrica, não é assim. Ela é reta, parece uma salsicha mesmo. E dói ao toque. Em quase todos os casos dói. Não são todos, mas quase todos os casos dói, tá? Obrigado, Jeff, pelo presente. Povo, vou pedir aí, ó. Fernando, Miguel, Jeff, Pablo e Adri bancaram a live, basicamente. Eu vou pedir que o povo dê mais uma ajuda pra eles aí. Nem é pra mim, né? É mais pra ajudar a bancar a live do pessoal, nem a minha, tá? Porque a minha já bati a meta aqui, já tô feliz, já tá tudo certo. Eu preciso de mais 56, perdão. Aliás, meu Deus, tô sem fazer conta, né? 46 seguidores pra gente bater nossa meta e deixar essa live gravada, tá? Beleza? Mesmo assim, caso não fique gravada, caso a gente não bata a meta de seguidores, não fique gravada, vocês pegam essas informações e passam pra frente, passam pra sua irmã, pra sua tia, pra sua amiga que tem ou acha que tem lipedema, tá bom? Foi o que aconteceu comigo, Thalita Pani, piorou muito na perimenopausa. Isso é pelo descontrole de estrona, tá, Thalita Pani? Descontrolou a estrona tem essa ligação, essa simpatia muito grande com a gordura, e aí, consequentemente, piora o lipedema, ainda que o estradiol geral, né, o estrogênio como forma geral, caia. Mas o aumento de estrona gera esse problema de piora no lipedema, tá? Que o Cheers, estou fazendo o Cheers hepatida Clow Mote C, estou querendo usar o SS31. Não, você tá usando muita coisa. Não é sair usando tudo, não. Eu não usaria nada disso, só Cheers hepatida. Tá, aqui, ó. É muita coisa. Tá usando isso, tá usando aquilo. Tirando que metade disso daí é falso. Mas o meu fornecedor não. Teu fornecedor não sabe. Tá muita coisa falsificada. No momento, é o pior momento da história do mundo, do universo, para usar peptídeo no Brasil. Tá, aqui, ó. Por que eu vou te falar isso? Mas o meu fornecedor é bom. Mas nem o teu fornecedor sabe o que tá recebendo. Muita falsificação. Atualmente, no momento. Deixa para usar esse monte de coisa para o ano que vem. Mantém tua Cheers hepatida ali, né? Né? Exatamente o que a Bia falou. Tá tudo muito hypado. Quando hypa, é muita falsificação. Eu tô vendo falsificação direto de hormônios e de peptídeos. Direto. Eu tô há 18 anos nisso. Eu tô vendo muita falsificação, tá, que eu? Então, assim, vai de leve agora, utiliza o que você tem garantido, que é original, utiliza pouca coisa e agrega o resto. Agrega uma alimentação anti-inflamatória, um treino pesado, suplementos e fitoterápicos que modulem a inflamação em vez de entupir de peptídeo, tá? Mas lógico, utiliza. A tirzepatida sim, a tirzepatida não tem como te dizer tira, porque ela é sensacional no tratamento do lipedema, tá bom?
Beleza, deixa eu ver. Já respondi, já respondi, já respondi, já respondi. Respondi também. Você faz acompanhamento? Já respondi. Pode colocar 200% da meta. Vamos tentar. Vamos dar uma de Dilma Rousseff aqui, tentar bater 200%, mas a gente nunca bate. A gente bate 120%, 130% da meta. A medicação piorou, já respondi, travou, beleza, voltou, atualiza a meta, sim, mas está ajudando, legal, legal, legal. Aqui, Kelly Cristina de olha, cheguei tarde, tesamelanin para gordura visceral, uso de lipedema, mas a gordura visceral alta. Kelly, mas o nosso tema hoje é lipedema, não é gordura visceral, tá? Então, não vou conseguir te ajudar nesse ponto, tá? Hoje não, a gente pode falar outro momento sobre. Eu vou te falar, o que eu posso te falar, te adiantar, né, Kelly? É que a gordura visceral demoradíssima pra sair. Demoradíssima. Tesamorelinha ajuda, ipamorelinha ajuda, mas tesamorelinha ajuda mais, né? GH Fraga, esse tipo de coisa ajuda muito na gordura visceral. Mas demora, tá, Kelly? Kelly Cristine. Demora e demora. Ela é uma gordura muito persistente, uma gordura muito agregada ali aos órgãos, principalmente ao fígado, né? É demoradinho, tá, minha cara? Não acha assim que só vai usar o negócio, vai emagrecer, a gordura visceral já vai embora, não. Ela vai ser a última. É bem demorada. Tem algumas coisas ali, capsiate que ajuda, citoexaurantium ajuda, né? Esse tipo de fármaco, de suplemento ajuda bastante, tá, Kelly? Eu vou parar por aqui, que senão vai fugir do tema da live. Vi a atualização depois das broncas de WhatsApp, Pay Live, tomei vergonha e comprei o que faltava. Que bom, né, Fabrício? Vocês querem me pagar e não querem fazer o que tá pago pra fazer, né? Eu tenho que tomar bronca mesmo, né, cara? Quer me pagar pra eu fazer o protocolo, não faz o protocolo, não vai tomar bronca, é meio lógico. GHKCU é bom para lipedema? Não tem muita lógica, não tem a menor lógica, na verdade, GHKCU para lipedema, tá, Daniel? Não tem a menor lógica. Não tem lógica. O lipedema é uma doença inflamatória muito relacionada a estradiol e de inflamação de adipócito e vascular, é isso. GHKCU não vai gerar nenhum tipo de melhora, não tem, né, nenhuma ligação. Natural, qual dica você me daria para evoluir? Não. Eu vou pedir de novo, tá? Pessoal que está chegando agora, pessoal que não é acostumado com a live, ó. O tema da live está sempre aqui em cima. Lipedema. Então, eu só respondo perguntas relacionadas ao tema, tá? Então, quando tiver ali sobre hipertrofia e tal, aí eu só vou falar de hipertrofia, tá? Então, sempre o pessoal que está chegando agora, dá uma lida sempre na parte de cima aqui, tá sempre o nosso tema aqui em cima, tá bom? Beleza? Gente, eu acho que deu, né? O Lorde tá perguntando agora o que é lipedema, já tô 1h20 aqui falando, né, Lorde? Eu acho que todo mundo já viu o que é lipedema. Lorde, lipedema, basicamente, o que é? Rapidamente, tá? É diferente da celulite, que todo mundo chama, né? Que é a celulite casca de laranja, que é a celulite estética, tá? Lipedema é um acúmulo de gordura simétrico, né? Reto, assim, ó, igual uma garrafa, tá? Nas pernas e nos braços, no membro inteiro, de ponta a ponta, ligado ao excesso de estradiol, genético, boa parte dos casos. É uma doença inflamatória na célula adiposa e no sistema vascular. Tá? É uma doença inflamatória, não é só um acúmulo de gordura. É uma gordura que não vai embora de jeito nenhum. Né? É simétrica, com dor, e que é caracterizada por ter muita dor e ter muito hematoma, principalmente pelo que eu expliquei da questão vascular, né, que você acaba limitando a capacidade do sistema vascular de chegar nas extremidades. Né? Então você limita muito até onde o vaso vai, você espreme muito o vaso com essa gordura, com essa inflamação. Tá? Isso é lipedema. Tem que ter dor, em quase todos os casos. Tem que dar roxos fortes, tem que ser uma dor incapacitante quando a pessoa treina, faz algum tipo de atividade física. Não é um inchaço que vai e volta, não, ele fica ali o tempo todo. E a pessoa emagrece, ela pode secar. Uma mulher pode sair de 70 e ir para 50 quilos de lipedema, continua ali do mesmo tamanho, não se mexe. Lipedema é isso, tá? E só mulher, é muito raro, não é que não tem homem, mas é extremamente raro que tem nos homens, porque é uma doença muito ligada ao que a gente chama de predominância estrogênica. E os homens, a predominância estrogênica dos homens é um tisco, né? A predominância estrogênica no homem é o cara ter 200 de testo e 50 de estradiol, 60 de estradiol. Na mulher não, na mulher é 400 de estradiol, 500 de estradiol. Cross piora o lipedema? Não, melhora, na verdade, Camila. Tá? Todo esse tipo de atividade física que envolve puxar pesos pesados vai melhorar o lipedema. Tá?
Só lógico, no começo dói, né? No começo é muito dolorido, tem que começar muito de leve. Vai fazer um cross, vai ser sem peso. Vai ser só cabo de vassoura, né? E aí depois você vai agregando, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você vai ter que treinar pesado, pesado. Miranda, trabalha com drenagem linfática e os casos de lipedema aumentaram muito depois que começou a fala. Que mulher? Eu não entendi, Miranda. Eu acho que faltou alguma coisa, Miranda. Mídia começou a falar. Dois problemas, né, Miranda? O primeiro que era subdiagnosticado. Quando eu comecei nisso aqui, os médicos nem sabiam que era lipedema, cara. Os homens nem sabiam que era lipedema. Você chegava no médico, o médico não sabia o que era lipedema. Aí depois começou todo mundo a falar de lipedema. Então você pode ver que nessa live teve um monte de mulher dizendo eu tenho lipedema porque o meu tornozelo é inchado. Então, agora tem a hipernotificação, a supernotificação de lipedema. É igual TDAH. Ninguém tinha TDAH. Daqui a pouco todo mundo tinha TDAH, até quem não tinha. Então, hoje acontece muito da mulher não ter lipedema e achar que tem lipedema. Né? Mas o que aconteceu muito também é mulheres que não sabiam que tinham lipedema, que tinham dores insuportáveis, não sabiam por quê. E era lipedema e ninguém sabia. Melhor coisa que fiz no lipedema foi recomendado pelo médico, foi o Masteron. Se fizer certinho, né, Amanda? É sensacional. Se fizer certinho, é sensacional. Eu só não posso ficar falando isso aqui, Amanda Soares, porque você sabe como é que é, né? O povo a mulher vai tomar 500 mg de Masteron achando que vai ficar top. Né? E não é, né? Isso é foda. Isso é foda. Isso, bolinha de gordura, Lorde. Bolinha de gordura é fibrose de gordura. Aí é acúmulo de gordura local. Tem algumas doenças assim que deixam, né, locais com pequenos cistos ou até bolas de gordura mesmo locais. Isso aí geralmente só resolve com cirurgia mesmo, tá? São fibroses de gordura. Tá? Isso acontece bastante, mas não é lipedema. Tá? Daniel Farias, não sai. Sai assim, com todo esse tratamento, com o tempo, daí com o uso ali de alguns ergogênicos, com o controle do estradiol, às vezes até com o uso de tirzepatida, aí com o tempo ele vai desaparecendo, tá? Mas é assim, é bem demorado, leva anos, tá? Anos, cara. Tá? Anos. Uhum. Isso, exatamente, Amanda, senão você sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Esses dias fui falar de beta-bloqueador aqui para controle de ansiedade, pronto, o povo já queria tomar beta-bloqueador sem nem saber o que era, é foda. Galera, infelizmente, tivemos 2 travadas na nossa live que foderam com a live, né? Esse meu computador e a internet. Hoje deu 3 travadas aqui e acabaram com a live. A gente tava com bastante gente hoje aqui. Eu vou parar a live, já tô 1h20, batemos a meta. Não deu meta de seguidor, deu 58 seguidores. Eu vou pedir que o povo não esqueça de seguir aí, pra gente ver se eu gravo essa live ou não. Vamos ver se eu deixo gravada essa live, mas não deu muita gente, não bateu meta, eu acho que eu não vou deixar gravada, tá? Mas, né, eu peço encarecidamente que sigam o criador de conteúdo, por quê? Porque cedo ou tarde você vai receber uma notificação de uma live que é do seu interesse. E aí quando chegar na live que é do seu interesse, você vai vir me ver e vai tirar suas dúvidas de graça. Né? Isso é extremamente interessante, tá? E só vai acontecer se você me seguir. Né? Depois que eu tripliquei a minha proteína, meus músculos ficaram maiores e eu emagreci. Foi só placebo? Não, é assim mesmo. Geralmente o povo come muito pouca proteína, né, English? É assim mesmo, na maioria dos casos. Não vou dizer assim que tem que triplicar a proteína, né? Mas geralmente, provavelmente você estava em déficit de proteína, aí você treinou, quando você treina aumenta a síntese proteica, aí você botou proteína, aumentou mais a síntese proteica, é isso aí que acontece mesmo, irmão. Tá? Tá bom? Gabriel, não, é totalmente impossível, não existe possibilidade disso daí, tá? Não tem possibilidade, todos lá estão bem mais altos que isso daí. Não, totalmente impossível não digo, mas é bem difícil, tá? Não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão vira zona, né? Mas é bem difícil, bem difícil. Os Open brasileiros estão nisso daí, tá? Eu digo porque eu já atendi vários. Tenho clientes que usam tirzepatida e outra oxandrolona e todas melhoraram. Isso, tirzepatida com oxandrolona tem sido aí, ó, o santo graal dos médicos atualmente para controle do lipedema, tá? Controle, não existe cura, né? Mas para controle, a melhora que você tem sentido. E você trabalha com isso, né, Miranda? Você vê diariamente, você encosta diariamente, você sente como é que tá a gordura, então você deve ver a evolução aí na prática mesmo, né? Muito melhor que a gente que só vê visual, né? Você pega ali, você sabe como é que tá o aspecto da pele, o aspecto da gordura. E é o que eu falei, né? E a Miranda vem confirmando aqui o que eu falei, né? A utilização de alguns medicamentos associados aí tem gerado uma melhora grande, né, no lipedema, tá? Qual médico eu posso ir para verificar se eu tenho diagnóstico de lipedema? Rafa Dias.
um excelente endócrino ou um excelente ortomolecular, tá? Os dois têm que ser excelentes. Ponto. É isso. Tá bom? Isso, exatamente. Sonimar Dantas Braga, obrigado pelo presente, ajudando no finalzinho da live, hein? Obrigado, Sonimar. Graças. Não esqueçam, né? Ó, batemos aí 121% da meta, graças a todo mundo, logicamente ao Fernando e ao Miguel também. Lembrando que o maior apoiador da live, né? A pessoa que mais ajuda financeiramente a live, ela escolhe o tema da próxima live. Essa live aqui, quem escolheu, ô louco. Obrigado, Miguel. Valeu, velho. Inclusive foi esse, ó. Esse que acabou de me dar o chapéu de presente aqui, o Miguel que escolheu o tema da live de hoje, tá? Ele escolheu lipedema ou dor de cabeça. Daí a gente escolheu lipedema, porque é um assunto da mulherada aí, né? Muita mulher precisa de ajuda e a gente escolheu esse. Boa noite, estou com placa de gordura na carótida. Jaciene do céu, hoje o assunto é lipedema, tá? Então eu não vou entrar nesse aspecto, nesse assunto aí. O que fazer? Vai num cardiologista, mas eu vou te falar que nem sempre é a estatina que a gente utiliza. Hoje mesmo eu tive um caso numa paciente que está com entupimento de 20% da carótida e a médica queria dar estatina e a gente optou por não utilizar a estatina no caso dela, tá, Jaciene? Então, o que eu posso te adiantar aqui, para não entrar muito no assunto, é que não é só estatina, tá, Jaciene? Não é só estatina que a gente utiliza nesses casos, tá bom? Beleza? Quem vai escolher o tema? Não sei, velho. É os dois aí, para variar, os dois vão ter que se abraçar. Obrigado, Fernando, aí, ó. Obrigado, Fernando. Daniel Farias, obrigado também. Tá? É o Fernando e o Miguel que ficam se estapeando aí para escolher o tema. Não sei qual vai ser o tema. Eles que vão escolher. Eu não digo nada. Só não pode escolher esteroide, anabolizante nem peptídeo. O resto eles podem escolher. Lembrando duas coisas, né? A pessoa que mais ajuda na live escolhe o tema. Geralmente é o Fernando ou o Miguel, ou um dos dois. O Jeff acho que já escolheu também. E quando a gente bate a meta da live, a financeira a gente já bateu, deu 130%. Eu não vou botar 13% ali, 130%, né? Mas quando bater 14% eu boto. Vou botar aqui 120 mais 10. Aqui. Enfim, não, foda-se. E quando a gente bate a quantidade de seguidores e a gente bate também a meta financeira, eu deixo essa live gravada para o pessoal poder assistir depois. Ela fica gravada para sempre lá naquele canal grande que começa com Y lá, tá? Daquele site, né? Só saber perguntar, estou com gordura na carótida, o que começou com lipedema, o que fazer? Exatamente. Tema livre uma vez no mês, mestre? Não, tema livre não. Quem escolhe são vocês, velho. Tema livre, eu já cansei de fazer tema livre, né, velho? Eu tava fazendo, mas já enchi o saco, mano. Porque sabe por quê, Zuki? É que vem o pessoal das bombas, cara. Entendeu? Daí vem o pessoal das bombas e começa a me encher o saco. Daí, quantos miligramas disso? Ele vai me enchendo o saco, entendeu? Eu não gosto mais de falar disso, cara. O povo só quer saber de esteroide, cara. Daí eu não deixo mais. Quanto tempo após celíaco tirar o glúten para notar melhora? Motivação, 1 a 2 semanas. Motivação total foco, 1 a 2 semanas, tá? Irmão, boa noite. 3 ml de clenbuterol. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Existe um tema na live. E eu peço que todos os senhores e senhoras sigam o tema. Pelo amor de Deus. Tá? Só para lembrar aqui o Gabriel, a galera que tá chegando agora, eu não falo de bomba, não falo de clenbuterol e não falo de peptídeo. A peptídeo, lógico, igual eu falei hoje, a tirzepatida é utilizada, né, no lipedema, aí tudo bem, né? Mas eu não falo de bomba e clenbuterol aqui, tá bom? Eu acho que tô celíaco nos exames aqui, não, mas é comer glúten que tem que ir no banheiro, então provavelmente você tá. Eu não vou entrar na questão do celíaco hoje, porque não tem nada a ver com lipedema, tá? Motivação total, mas provavelmente você tá. O exame não quer dizer nada, velho. Não, eu já vou avisando, Gabriel. Pra quem vai chegando, eu já vou avisando já. Fique tranquilo, relaxa. É só o jeito de falar mesmo que é, né? Motivação, eu não vou entrar nesse assunto, porque vai fugir do tema, né? Mas pense comigo, o exame diz que não, mas você sente que sim. Você vai acreditar no exame ou em você mesmo? Em você, né, irmão? Pelo amor de Deus. Explica um pouco a diferença lipedema e linfedema. Miranda, pessoal do linfedema e lipedema. Jefferson, obrigado pelo presente também, tá? Obrigado, Rangel. A grande diferença é o seguinte, linfedema melhora muito com as massagens que a Miranda faz, por exemplo. As massagens Scoop, eu não sei o nome da Scoop lá. Esse tipo de massagem, tá? Resolve e ajuda muito, não resolve, né, mas ajuda muito o linfedema. Linfedema geralmente é problema de retorno venoso. Então o linfedema está muito mais ligado à questão vascular e de linfonodo. Olha o nome, linfedema,
linfonodo. Tá? Então, o linfedema está muito ligado às cirurgias, alguns tipos de cirurgias que o pessoal faz, que a mulherada faz, que os homens fazem, tem homens com linfedema, questões vasculares, varizes, né? A gente sempre pergunta, né? Chega na minha consulta, por exemplo, eu pergunto lá, você tem inchaço nas pernas? Tenho. Você tem varizes? Sim. Então você já começa a associar, pode ter um linfedema por conta de uma má circulação, de um mau retorno venoso, tá? Beleza. Linfedema está relacionado a isso, ao excesso de água, principalmente excesso de retenção. Então todas as massagens modeladoras, massagem que tira a retenção, essas coisas todas ajudam muito o linfedema. E questões relacionadas aos linfonodos, tá? Agora, lipedema é uma doença inflamatória, tanto vascular quanto inflamatória vascular e inflamatória da célula adiposa, relacionada ao perfil hormonal sexual da mulher. Por isso que só mulher tem, ou quase só mulher tem, é um ou outro homem que vai ter, mas aí o homem tem que estar numa situação muito drástica para ter um lipedema, coisa que na mulher é muito mais comum, né? E também, logicamente, que a questão venosa piora o lipedema, a questão vascular, microvascular piora o lipedema, então tem algumas coisas que pioram. Gravidez, como tem um excesso de estradiol, piora o lipedema. Menopausa, como tem um aumento de estrona, piora o lipedema, tá? E a característica do linfedema geralmente é assim, não é só gordura, ele é um excesso de água também, né? De retenção. Então ele é assimétrico, tá? O lipedema não. O lipedema, como eu já mostrei várias vezes, é tipo esse copo aqui. Ele é reto. O lipedema ele é uma coisa só, simétrica. E o lipedema dá muito hematoma. O lipedema dói muito ao encostar. Dá muito hematoma. Você faz uma massagem modeladora, massagem essa de tirar a retenção, não melhora em quase nada. O linfedema já melhora bastante. Não, Carlos, o assunto não é esse. Não adianta perguntar 2, 3, 4 vezes. O assunto hoje é lipedema, tá, Carlos? Tomei errado 2 doses, posso tomar 2? Não sei, gente, pelo amor de Deus. Não sei, gente, eu vou pedir para quem está chegando agora, humildemente para todo mundo, né, o assunto é lipedema, tá? Cara, eu gosto do assunto de bomba, mas não consigo ver outras lives. Só me dá gosto de ver o mestre falando, porque sabedoria. Papapi, vejo muita live de Coreba, ChatGPT, pelo amor de Deus, não dá, daí não dá. Rigal, obrigado também. Miguel, muito obrigado, velho. Jefferson já tinha agradecido, né? O linfedema também dá sensação de peso na perna, tá, Bia? Linfedema também, porque não pode esquecer que linfedema é vascular, principalmente. É linfonodo, mas é vascular, muito vascular. Principalmente uma falha no sistema de retorno venoso. E isso gera peso nas pernas, tá? O linfedema gera peso nas pernas. O lipedema também. A questão é que o lipedema dói. Lipedema aparece nos braços. O braço ele fica igual, o braço ele fica por inteiro, tá? Não é uma coisa, não é só um pedaço. Então essa galera que me falou hoje assim, o tornozelo inchado, o antebraço inchado, não. É uma coisa só, parece uma salsicha gigante. Sabe boneco de posto? Aqueles bonecos de posto que é uma coisa só, assim, que fica redondo. O braço e a perna, por mais que a pessoa treine, por mais que a pessoa emagreça, ela fica com aquele aspecto. É bem lisinho, assim, é reto. É reto. Não, o Michelin ele é assim. Não, boneco de posto mesmo, aqueles que tem os braços redondos, assim, cilíndricos, sabe? Fica um aspecto cilíndrico. No braço, de ponta a ponta nos braços, e nas pernas de ponta a ponta também, tá? A dor é o pior. Você quer saber se a pessoa tem lipedema mesmo, principalmente grau 2 até o 4, 2, 3 e 4, né? Ele é mais ameno, né? Mas, principalmente, assim, deixa a pessoa sem treinar, né? Ou a pessoa não treina e bota ela para treinar. Treinou, sentiu dor pra cacete, geralmente é lipedema. Lipedema dói muito no começo dos treinos. Dói muito ao se movimentar, dói muito ao se esforçar, tá? Isso aí, não esqueçam de me seguir para não perder as próximas lives. Exatamente, não esqueçam de me seguir. Sigam o criador de conteúdo, sigam o Agente da Saúde, né? A gente já trabalha bastante para vocês, trabalha bastante para a sociedade, a gente já melhora a saúde da sociedade diariamente. A gente vem trazer informação para vocês diariamente também. Miguel, obrigado. Malvizinha, obrigado também. Olha, batemos hoje aí 132% da nossa meta. Quase dilmamos aqui, né? Quase dobramos a nossa meta. E é isso, gente. Amanhã, ou o Fernando ou o Miguel, acho que o Fernando vai escolher o tema da live de amanhã. Hoje, esse tema aqui foi escolhido pelo Miguel, né? Não, Malvizinha, não. É basicamente nas pernas e basicamente nos braços, tá? Não, flanco, esse tipo de coisa não é atingido pelo lipedema, tá? É braço e perna.
Braços inteiros e pernas inteiras. Então, o Miguel escolheu o tema de hoje e... De nada. E acho que o Fernando vai escolher o tema de amanhã, tá? A gente tem tentado, né, sempre direcionar, assim, os temas que se interligam. Então, assim, se você pega uma live, a próxima live vai ajudar um pouco a live antiga, e uma vai ajudar a outra. Então, é quase que uma historiazinha, assim. Então, provavelmente, amanhã a gente vai tentar escolher um tema aí mais relacionado a isso, a lipedema, ou a situações inflamatórias, tá? Beleza? RMDA, não tem nada a ver com isso não, cara, não é lipedema. Obrigado pelo presente, inclusive, RMDA. Desconforto nas pernas, uma inquietude que me deixa sem dormir. Não, cara, assim, RMDA, vou ser bem sincero, você pode ter pernas inquietas, dá uma lida. Vai depois no Google ali, escreve assim, síndrome das pernas inquietas, veja se é isso. Geralmente esse desconforto nas pernas, né, uma inquietude nas pernas é síndrome das pernas inquietas. São alterações nos neurotransmissores, tá? E pode ser adrenérgico, serotoninérgico, GABAérgico, alguma questão relacionada a isso, ou ansioso demais, ou falta de freio, né, na ansiedade, no sistema adrenérgico. Ou alguma falta de alguma vitamina do complexo B, geralmente B6. Tá? Geralmente falta de B6 ou excesso brutal de B6, mas como você não está falando de formigamento, nada, talvez seja uma falta de B6. Pode ser um excesso de B6 também. Mas se tu não suplementa B6, RMDA, eu daria uma olhada no complexo B. Tá? B12 pode acontecer, mas não é muito. Mas na B6 é bem comum esse tipo de situação, tá? Falta de B6. E aí B6 a gente está falando ali de, 30, 40, 50 miligramas no dia. Porque ele fala brigando. Hã? Quem fala brigando, cara? Mas vocês estão muito frutinho hoje em dia. Hoje em dia não pode falar mais nada, né, cara? Qualquer coisa tá brigando, né? Meu, vocês não aguentam nada, cara. Vocês não aguentam. Se vocês acham que eu tô brigando, cara, vocês não aguentam nada. Por isso que ninguém para no emprego, mano. Meu Deus do céu. Quanto drama, cara. Quanto drama. Imagina tomar uma bronca do chefe, o pessoal que acha que eu falo brigando. Imagina o chefe dizer, ô, você fez tudo errado. Já se choram. Vocês são muito... Por isso que eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinho. Só tenho a Bia, né? A Bia é sócia, não é funcionária. Porque, imagina, eu não ia aguentar trabalhar com ninguém. Penso ter lipedema nos braços, os cotovelos inchados, dor, mas não é inchado até os pulsos. Não. Jaque, difícil, Jaque. Sabe o que você pode fazer, Jaque? Não é o certo, né? Mas assim, você pode fazer para te ajudar. Pega a foto e mete no ChatGPT e pergunta. Pergunta se é aspecto de lipedema, sério? Logicamente, não é um diagnóstico, mas pelo menos para te direcionar do que pode ser. Porque ele pode te direcionar para o médico certo. Assim, lipedema nos braços, cotovelos inchados com dor. Geralmente não, eu acho que isso aí tem mais a ver até com o tema da Bia, aí, que é questão de tendão mesmo, sabe, Jaque? Alguma coisa. Pode ser. Aí, pera lá. O que acontece muito é a verdadeira celulite, Jaque. Dá uma lida sobre celulite bacteriana. Seria conhecido como celulite infecciosa, tá, Jaque? Dá uma lida, vê se não é uma celulite infecciosa. Pode ser uma celulite infecciosa. Se fica vermelho, essa tua região aí que tá doendo, se fica muito com vermelhão assim, pode ser uma celulite infecciosa, cara, tá? Jaque B819. Alteração de pressão tem alguma associação com lipedema? Gisele, não muito, na verdade, porque a questão vascular do lipedema é microvascular, tá, Gisele Giroletti? É microvascular, não são os vasos grandes e calibrosos, né? São as questões microvasculares, onde os vasos eles acabam morrendo e acabam sendo estancados ali pela inflamação da gordura local, tá? Aí eles acabam sendo estancados. Mas isso não chega a subir a pressão arterial, não, tá? Engorda a vitamina? Ai, Jesus. Não, vitamina não engorda. Só se for batida de vitamina, assim, com leite, com um monte de fruta, com açúcar, engorda, né? Mas tomar vitamina, não. Imagina se vocês falassem com a Bia. Meu Deus, vocês acham que eu falo grosso? Se fosse com a Bia, vocês estavam fodidos, cara. Eu sou o cara mais relax que existe. Meu Deus, sou muito calmo. Eu virei mais homem depois de frequentar as lives do... Esse filho da puta. Ai, Zucker. Isso aí, Zucker. Não, é que eu não tenho papo na língua, né? Mano, o mundo hoje tá muito chato e fresco, é isso aí. Não, cara, pelo amor de Deus, não. Não, cara, eu sou muito de boa, pelo amor de Deus. Nossa, eu dou um boi pra não entrar numa briga. Uma boiada pra não sair, mas um boi pra não entrar.
Não, é que o que a gente faz aqui, gente, é que não dá pra ficar, ai, minha queridinha, como é que você tá, fufuxa? Ah, será que eu vou conseguir te responder? Não, não dá, né, caralho? 8 mil pessoas hoje, foi uma live fraquíssima hoje, deu 8 mil pessoas, uma live potente aí dá 15, 20, 25 mil. Aí, porra, aí eu tenho que responder 1.000 a 2.000 perguntas no dia? Não tem como dizer, ai, amor, fufufu, pipipi, né? Não dá, né, caralho? A gente fala que dá. Sanou minha dúvida, obrigada de nada. Chá de centelha aquática, centelha asiática. Ajuda a lipedema? Ajuda. Centelha asiática ajuda sim, pela questão vascular. Não vai resolver, né? Mas a questão vascular é bem interessante. Existe uma melhora da hipermeabilidade vascular utilizando a centelha asiática. Aí você consegue uma melhora de fluxo sanguíneo, tá? Estou com dormência nos pés e dói os dedos. Sandra, isso daí geralmente é falta de B12 daí, tá? Tá bom? Efeito das bebidas alcoólicas no lipedema, a mesma que todas, né, Miranda? Excesso de bebida alcoólica aumenta a aromatização, aumenta o estradiol, consequentemente, e aumenta a inflamação, principalmente, né? Ativa vias inflamatórias, vai piorar o lipedema por aumento de inflamação e por aumento de estradiol circulante, né, Miranda? Aí vai piorar o lipedema. De nada, Sandra, tamo junto. Se alguém reclamar, clenbuterol em jejum... Gente, eu não respondo de clenbuterol, tá, Felipe? Clenbuterol não é respondido nessa live aqui, tá? Beleza? Então é isso, meus senhores e senhoras, muito obrigado pela participação de todo mundo. Foi uma live fraca que travou 3 vezes, né? Então, quem não seguiu, aproveita para seguir aí. Vamos fazer o seguinte, se eu tiver mais 2 seguidores... Isso... Exatamente, Miranda. Se tiver mais 2... Aliás, Bia, bota aí, ó. Centelhas, bota a farmácia João Falcão aí. A Bia vai botar a nossa farmácia aí. Farmácia de manipulação João Falcão, fica em Limeira, São Paulo, uma das farmácias mais antigas do Brasil, tá? A gente tem 48 anos de farmácia. A Bia vai botar aí o meu cupom de desconto para vocês. Quem quiser comprar centelha asiática, esse tipo de suplemento aí para ajudar no lipedema, compre na nossa farmácia, né? www.farmáciajoaofalcão. A Bia botou ali, ela vai fixar agora, ó. Tá? .com.br, farmácia de manipulação, uma das mais antigas do Brasil, tá? E utilize o meu cupom de desconto, Vinicius_5, tá? Vocês têm 5% de desconto com esse cupom que eu vou escrever no chat aqui. Vocês têm 5% de desconto no site inteiro, tá bom? Então, centelha asiática, esse tipo de coisa aí, Dimples, etc., que vocês querem usar, tem aí no nosso site, que a Bia botou e fixou no chat. Zuki, obrigado também pelo presente. Miguel, ajudou a live toda, né, velho? Obrigado também. Tá bom? É o seguinte. O Fernando vai escolher a live de amanhã. O tema de amanhã vai ser 7 da noite, tá? Beleza? 7 da noite vai ser a nossa próxima live. E eu peço encarecidamente que não falem de bomba, cacete. E amanhã a gente vai ter nossa live aí, não sei o assunto, o Fernando vai mandar uma mensagem daqui a pouco dizendo, tá bom? Então, amanhã, 7 da noite, estaremos aqui de novo, falando sobre saúde de novo, não esqueçam de seguir, e eu vou pedir o seguinte, essa live só fica gravada quando a gente bate a meta. A gente bate a meta financeira e a meta de seguidores, 100 seguidores por dia. Só que hoje a gente bateu 68, se vier mais 2 seguidores agora, der 70 seguidores, eu gravo a live. Tá? Então eu vou pedir para mais 2 pessoas seguirem, que eu deixo essa live gravada. 70 seguidores eu deixo a live gravada hoje, tá? Porque é uma live que não tem ainda, né? Então, se vocês quiserem essa live gravada, eu vou pedir para mais 2 pessoas seguirem o meu perfil. E aí bate 70 seguidores e a gente deixa ela gravada. Tá bom? Beleza? Então eu vou dar uns 10 segundos aí para ter mais 2 seguidores. Não, mas não adianta, Zuki, porque você deixa de seguir, aparece para mim aqui, reduz o seguidor. É mais 2. Falta 1. Natan seguiu, falta mais 1 para essa live ficar gravada, tá? Ah, não adianta, o sistema é mais forte, parceiro. o sistema é foda, parceiro. Não tem jeito, isso aqui. Aqui eu tô de olho, ó. Se a gente tiver mais 1 seguidor hoje, eu deixo gravada essa live, que eu vou terminar agora a live, tá? Beleza? Ó, acabei de ganhar o Clarão nível 2, já tô feliz agora. Falta 1 seguidor, eu deixo a live gravada lá naquele site que começa com Y, que tem todos os vídeos do mundo. Essa live fica gravada lá no meu canal. Quem quiser me seguir naquele canal, ó, o nome do meu canal no site que tem os vídeos é esse, ó, Treta Anabólica, tá? Beleza? 1 seguidor. Vou dar mais 10 segundinhos aí, 1 seguidor, tá? Dai, ajuda na questão do lipedema, Dai, ajuda, tá?
E o Ioimbina, mais ou menos, Miranda, que a Ioimbina ela funciona melhor quando você já tá mais seca, tá? A mulher que já tá mais seca, aí a Ioimbina funciona melhor. Não vou dizer que não ajuda lipedema. Tudo que te emagrece, tudo que pode realmente emagrecer, que gera efeito lipolítico, vai ajudar no lipedema, tá? Tá, Miranda? Rosane do céu, tô 1h40 aqui já, Rosane. Você acredita? Marissa também, ó. Tô 1h40. Acabei de seguir, não acredito, perdi. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Marissa, Rosane, mulherada que chegou agora, a Dai que chegou agora, ó. Depois vocês entram lá ó, a Bia colocou ali, ó. Tem uma mensagem fixada. Esse aqui é o nome do meu canal, lá no YouTube, né? Naquele canal grande lá, naquele site grande eu tenho um canal. Essa live aqui vai ficar gravada para vocês. Eu vou gravar para vocês ela. Amanhã ou depois de amanhã ela já vai estar no meu canal que chama-se Treta Anabólica. A Bia tá escrevendo no site ali embaixo, ó. Amanhã ou depois de amanhã ela sobe essa live inteira lá para vocês. Tem bastante pergunta, bastante coisa, tá? Pelas meninas que chegaram agora, todo mundo que ficou aí, por a gente ter batido a meta financeira, tá? Eu vou deixar gravada, tá? Beleza? Deu. Eu falei que eu precisava de 70 seguidores. Deu 72, aí eu vou deixar gravado pra Rosane, pra Dai, pra Raíssa aí. Pra Marissa, perdão. Tá bom? Então, não esqueçam de se inscrever lá também, né? Igual a Dai falou. Senhores e senhoras, obrigado a todo mundo. Fernando, Miguel, Jeff, Pablo, Bia, Zuki, Patrícia, Camila, né? A galera que tá aí. Tá? Muito obrigado, tá bom? Rosane, não apareceu, velho. É que travou a live hoje. Travou 2 vezes, aí ferra, tá? Lucas, eu tô bem. O senhor, como é que tá? Tô saindo agora, velho. Deu 1h40, eu tô bem cansado já. Hoje foi do cacete o dia aqui, do inferno. Mas relaxa, Lucas. Relaxa, fique tranquilo. A live vai ficar gravada, tá, irmão? Tá bom? Então, obrigado a participação de todo mundo, tá? Amanhã essa live tá lá gravada pra vocês verem, pra quem quiser. E o Fernando Caricho vai escolher o nosso tema da próxima live. Obrigado a todo mundo. Batemos aí 137% da nossa meta financeira também, que já me ajuda bastante aqui a pagar os custos da live. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Uma boa noite, valeu, Jeff. Obrigado. Boa semana pra todo mundo. Bora fazer dinheiro. Bora fazer as coisas acontecerem aí. Amanhã eu vejo vocês aqui 7 horas da noite. Tá bom? Valeu, um grande abraço pra todo mundo. Valeu, tchau, tchau.